Então fala abençoado, fala abençoada. Vamos começar aqui mais um podcast aqui com assuntos relevantes para sua vida, para minha vida também. Meu nome é Felipe, eu estou aqui com a Evelyn. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse podcast. E aproveita, contrariando a ordem suprema aqui, curte, compartilha esse vídeo aí. Ativa o sininho também. Com seus amigos aí, se inscreva no canal, tá bom? A gente está aqui hoje com um amigo, o pastor Joel Cardoso. Ele é casado com a Helena há 33 anos, é o pai da Ingrid e da Lorena também. É avô do Arthur e da Sofia. E ele fez um curso médio de teologia, que eu nem sabia que existia, mas ele vai explicar um pouco melhor sobre isso. Curso médio de teologia no Seminário Teológico Betel. É graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na Tijuca, provavelmente. Pós-graduado em ensino religioso e docência do ensino superior. Atualmente ele leciona no Seminário Teológico Batista Oásis da Esperança, para você que é da Igreja da Esperança, e a gente também é Oásis da Esperança também. Tem uma relação. Tem uma relação aí. Eu nem sabia que tinha um Seminário Teológico Batista desse, mas ele é ordenado há 20 anos como pastor e está pastoreando uma comunidade batista Pro Reino há 16 anos. E é escritor do livro Cuidando como a Filhos. E também tem uma série de revistas voltadas também na prática do discipulado, tá bom? Esse é o pastor Joel. Pastor Joel, muito bem-vindo aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Muito bom para mim estar aqui com vocês. Espero que seja abençoador para todos nós e para vocês que estão aí também. Amém. Amém. Então, a gente vai começar aqui, pastor. Conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você se descobriu pastor, como é que o chamado chegou na sua vida. Ou até mesmo antes disso. Antes disso, como é que era a adolescência? É berço cristão, não é? Sim, como é que é a conversão? Como é que foi essa história? É uma embolada bem complicada, mas eu vou tentar. Isso já dá um podcast. Só dá um podcast, só sabia. Já dá um episódio, vou tentar encurtar vários cortes. Eu fui o primeiro da minha família, família mais objetivamente, meus pais, irmãos. Fui o primeiro da minha casa a ir na direção da fé cristã. Família grande? Não, família pequena, alguns poucos irmãos, mas fui o primeiro. A família foi crescendo à medida, então quando eu comecei nessa caminhada, nem todos os irmãos ainda estavam... Ainda eram irmãos. A composição ainda estava sendo feita. Estava sendo feita. E aos 11 anos eu fui atrás de algo muito importante para a nossa vida, muito importante. Jogar ping-pong, comer biscoito e tomar chá. Entendeu? Coisa muito importante para a nossa vida e eu fui. Para o tempo era importante. Era. E você tem que ver como é que era o biscoito. Para quebrar só molhando no chá, entendeu? Caramba! Naquela época era assim. E aí, aos 11 anos de idade, eu me aproximei da igreja por conta de uma coisa que a gente pratica tanto, né? E tão eficaz, que é as EBFs. E aí eu fui. Maravilhoso. Através da EBF? Né? Através da EBF. Primeiro momento, depois de uma mesa de ping-pong. Isso o quê? 10 anos? Isso eu tinha 10 para 11. Mas os seus pais eram cristãos? Não. Só você? Primeiro. Foi o primeiro da família a chegar no meio. Pioneiro na família. Pioneiro. E aí comecei a caminhar ali com os irmãos. Era muito interessante. Era uma proposta de vida em comunidade. E você não tem muitas opções nem saudáveis e não há nem tanta diversidade para você passar de forma saudável a sua vida. E ali eu encontrei esse ambiente, fiquei ali até... É o que, Batista? Na juventude, sim, na PIB de Senador Camará, a primeira igreja batista em Senador Camará. E ali fiquei praticamente minha infância, adolescência e já chegando à juventude, iniciozinho da juventude, acabei me afastando. É um momento mais desafiador, né? É o período da vida mais desafiador para a permanência como igreja. E ainda na juventude recebi um chamado de Deus. Já tinha retornado à fé e estava desenvolvendo um trabalho com a MOR, com uma missão evangélica, o que atua bastante ali entre os ribeirinhos hoje. E naquela época o foco era treinar adolescentes e levá-los a uma experiência no campo missionário. E ali muitos de nós tiveram um chamado e eu neguei, porque eu tinha passado para um colégio muito importante aqui do Rio de Janeiro,
E eu falei, Senhor, quando eu terminar, eu acabei de passar, era férias na época, eu falei, quando eu terminar esse curso daqui a 4 anos, eu vou responder o chamado, eu vou para um seminário. Quando sobrar um tempinho, né? Rapaz, eu acho que ninguém nunca demorou tanto para terminar um 2º grau. Eita. Daquele Mas você curso, quando terminar também não vai ser fácil, não. foram 11 anos Meu Deus. cursando sem concluir. Eu achando que o diabo estava me dando uma coça e era Deus mesmo. No dia que eu entendi que era Deus, aí eu falei, vou começar de onde parei. E por isso que fiz um curso médio em teologia, porque na época havia disponível ali no Rocha, no Seminário Betel. E aí eu retomei dali, da onde eu tinha dito não, eu fui para dar o meu sim, né? Entender que eu tinha que me capacitar. Vivendo uma fé ainda sem muita compreensão do que ela mesmo era, mas Deus estava chamando, né? A gente não entende, Deus vê à frente. Então ele estava preparando e eu não sabia nem para quê. Escolhido não tem escolha. Eu não sabia para que ele estava me preparando ainda. Eu acredito e sei hoje que é o ministério da palavra, o pastoreio, mas naquela época eu tinha essa impressão, e a impressão que eu tinha é que a gente já é chamado pronto, e não é. E no meu caso, pronto nem por conta de uma conversão. Porque a minha conversão, eu considero que ela se dá efetivamente, o me dobrar ao senhorio de Cristo se dá muito depois. Eu já pastoreando 3 anos como um pastor titular. Ali o reino chegou à minha vida. Isso tem 14 anos apenas. O reino chegou à minha vida. Depois de estar pastoreando. pastoreando. Menos que 14, 13 anos e pouco. Oi? Depois de estar pastoreando. Sim, depois de estar E as pessoas acham que isso não é possível. Enquanto pastoreando, pedir perdão. E às vezes acho que tempo de igreja que determina a sua profundidade de Isso fé, era né? muito mais comum no passado. Sim. Isso era muito mais comum, a declaração de pessoas, de pastores e lideranças, que no meio da caminhada entendiam que a motivação da caminhada era outra e não era o Senhor. E era muito mais comum. Hoje é menos comum, porque eu creio sim que os nossos corações estão muito mais orgulhosos, lideranças, assim como da igreja como um todo. A gente sabe que a igreja tem tropeçado em alguns sentimentos, né? E o orgulho não deixa muitos admitirem esses momentos que seriam tão importantes até para que outros pudessem reavaliar a sua caminhada religiosa, né? Exato. Sim. E aí eu tive um encontro, de fato, com o reino de Deus. Aí mudou muita coisa na minha vida, muita coisa ministerialmente. A igreja em si, né? A igreja, me apresentei a ela, fui honesto com ela, eu disse para ela que ela não era o motivo do meu ministério. Até aquele momento, o único motivo do meu ministério era eu. Era demonstrar minhas capacidades, era a minha vaidade, meu orgulho. Né? E aí, quando eu falo isso, a pessoa me diz, você vivia uma vida na igreja e na tua casa era outra? Não. Eu era um bom pai, um bom marido, creio que ainda sou suspeito, melhor que outros respondessem isso, mas eu creio que... E naquela época não era diferente. Você então pregava a palavra de Deus e pregava com dedicação. O problema era para quem era essa glória, para quem, qual era a motivação. Né? E aí pedi perdão à igreja e pedi a ela que pudesse me dar a honra de agora... me portar como pastor, mas como o cão pastor, né? Entendendo quem é o verdadeiro pastor e só ajudando a tocar as ovelhas. Bacana, né? cara. Essa ideia. E nesse tempo, você, no caso, como pastor, já estava casado? Sim. Casei muito novo, casei com 21. Tudo na mesma missão e tudo, né? Eu estou falando que tem neto, você pensa que é por causa da muita idade? Não é a muita idade que eu comecei a trabalhar cedo, entendeu? Né? Ou seja, casei com 21. Mas é isso. Maravilha. Essa pergunta eu acabei cortando. Não, sim. Porque é importante, acompanha. né, estar na mesma missão, né? Nesse período, sua esposa já te acompanhava, a família, aceitava o seu ministério. Porque acontece, né? Eu faço essa pergunta porque acontece pode ser que tenha alguém nos assistindo, né, nesse momento, que às vezes a família ou a própria esposa, os filhos não aceitaram o ministério da pessoa e fica um pouco complicado de seguir. Mas sempre houve esse apoio da sua família em relação ao seu ministério? Ou teve um momento que essa chave também virou, assim como virou no seu processo de conversão? Então, a pergunta é se eles sempre apoiaram, e principalmente quando essa realidade... Sim, isso. Lógico que não. Isso é importante falar, porque pode ter muitas pessoas assim também, né? Eu virei um biruta.
A minha esposa sempre me apoiou em todas as decisões, mas essa não era uma tomada de decisão. Era uma mudança de perspectiva de fé. Não é uma decisão. Sim. Decisão é quando você tem um caminho e tem outro. Essa não tinha um caminho ou outro. Chegou a hora de que esse é o caminho, não tem outro. Sim. Né? E não era uma situação de organização, de reestruturação ministerial. Não se tratava disso. Era pessoal. E, obviamente, que eu influenciei a minha casa. E como bom religioso, eu tive momentos que eu ensinei as minhas filhas, seja com palavras, seja intencionalmente ou não, a andar no caminho que eu andava. Então, eu lembro do dia, talvez um aninho e pouco depois do meu próprio encontro, né, com o reino, com o senhorio de Cristo, não só com a salvação, né, que não se dá sem senhorio. Então, eu fico imaginando para onde eu ia. Né? Tudo bem, ele não era meu senhor. E ela, depois de um ano e pouco, minhas filhas, no mesmo dia, expressaram isso numa conversa iniciada com minha filha mais velha, de que elas entenderam, eu estou te entendendo agora. Mas foi um ano e pouco de muito martírio. Por quê? Porque algumas coisas que eu vivi, como vivi, eu não queria viver mais. Algumas situações que eu tinha uma compreensão, a compreensão mudou, porque tudo muda quando o reino chega. E elas estranharam, porque elas não eram tão novinhas. Por que todas essas coisas estão mudando de perspectiva? E aí elas achavam que eu estava endoidecendo, entendeu? Que eu tinha me tornado um puritano. Né? E assim... Porque esse era o normal que elas estavam vendo desde sempre, né? Exato. Então... E o evangelho do reino é um evangelho radical, irmão. Se não é radical, não é o evangelho de Cristo. Sim. E não é o evangelho do reino. Sim. O reino nos faz escravos. Tem gente que foge dessa palavra como quem foge da cruz. E é literalmente fugindo da cruz. Sim, é verdade. E aí ela, depois de um ano e pouco, numa conversa muito pessoal, ela chorando admite: perdoe, eu não entendi no primeiro momento, mas eu também. Eu era acostumada a viver para a igreja do Senhor, mas também nunca foi para o Senhor da igreja. A igreja é um ambiente muito sedutor. A gente se apaixona fácil. Verdade. Ainda mais uma igreja que cada dia mais ela busca, né, apaixonar mais. Verdade. Não é verdade. isso? Acho que tem a ver com o tema que a gente se propõe. Sim. A igreja ela quer ser apaixonante. E às vezes ela quer ser mais apaixonante do que apresentar a Cristo, que nem sempre é tão apaixonante. É muito mais para desafiador, muito mais para sacrifício do que emoção. E aí essa realidade já tinha chegado ao coração delas e elas também, graças a Deus, encontraram no reino uma perspectiva para viver. Então, dentro dessa linha aí, já que a gente entrou, né, nessa Isso. linha, acho que vamos pular um pouquinho. Eita, Felipe, porque vamos lá, eu tô com a folha do Enem aqui. Eu tô com medo dessa carta que ele tá ali na mão. Mas E a gente veio aqui pra gente... Ele trouxe uma carta, eu trouxe um bilhete. O senhor não tá sozinho, não. Eu também, eu fiquei até assustada com a a gente se prepara e tal, mas, né? Me deram uma caneta boa que não escreve. Eita. Então, assim, falando sobre essa questão da igreja que quer se tornar mais apaixonante, né? O que a igreja de hoje, né? A igreja moderna, não falo de uma igreja em si, a igreja, né, de modo geral, tem feito para, vamos dizer assim, apaixonar os seus seguidores, vamos dizer assim, a ponto de deixar um pouco, talvez, Jesus de lado? O que o senhor vê na igreja hoje que talvez seja demais, modernizou demais? Ou não, tá tudo bem, é isso mesmo, a gente tem que acompanhar a realidade atual? Antes de qualquer coisa, eu queria lembrar que a igreja não vem num desvio que começa hoje, que começa nessa década e que começa... Se os apóstolos, o próprio Jesus e os apóstolos cuidaram de nos avisar de desvios que já começavam a acontecer na época deles. Sim. É muito romantismo a gente entender que o que nós vivemos como igreja não é algo desviado do que seria a perspectiva de Deus. Seríamos absolutamente ingênuos em entender que a igreja não se corrompeu em alguns valores, aspectos, forma de entender, liderança e tudo mais.
Mas é a Igreja de Cristo, e é isso que eu quero destacar. Ela é a Igreja de Cristo. E como Igreja de Cristo, a gente não tem que ter outra relação com ela, senão uma relação de amor, de compreensão, de promover o melhor que a gente puder. Mas nessas distorções, eu creio que a Igreja se afastou principalmente da simplicidade. Da simplicidade. Sabe? Essa é a essência do Evangelho, a simplicidade. Alguém que poderia ter buscado riqueza e não buscou. Alguém que poderia ter buscado destaque e não buscou. A sua palavra era a palavra do seu pai, portanto, o que ele queria não era destacar-se, mas era destacar o pai. Né? Então, o tempo todo ele fez isso. Em algumas situações de cura, ele diz, olha, eu faço isso para que eles entendam que é o Senhor, para que a glória seja destinada para o lugar certo. Então, ele fez isso. Mas a igreja tem muita dificuldade de se portar assim. Então, ela quer levar glória a Deus, mas ela quer um pouquinho dela. Me dá um pouquinho, que é meu, pelo menos. Né? Te dou esse montão aqui. Vou te dar o dízimo da glória. Né? Dízimo da glória. Vou te dar o dízimo da glória, mas eu quero um bocado também. Tudo bem, eu vou até inverter a mão, te dou 90%, mas me deixa 10 aí. Deixa 10. Né? E eu acho que a simplicidade é a grande casca de banana, né? Que constantemente mesmo, né? afeta a gente, essa inversão de valores, essa igreja que precisa ser sempre grandiosa, fantástica, fabulosa, linda fisicamente, isso tudo tira da igreja a essência. Me dá uma casa muito confortável, eu não quero ir para a rua. Verdade. Me dá uma casa muito confortável. Equipa ela com tudo que tem que equipar. E pergunta se você quer sair da rua, para a rua. Entendeu? É isso. Então a gente perdeu a simplicidade. Já de primeira assim, já tô aqui. Ai, bacana, como diz minha avó. Meu amigo, como é que você tem visto o cenário hoje? Porque os pregadores do primeiro século, né, eles tinham uma pegada de que sempre voltava a questão de a volta de Cristo, a volta de Cristo, a volta de Cristo. Isso era muito pertinente às suas pregações e o que a Bíblia coloca, as cartas de Paulo. Ele vem sempre tentando trazer essa, olha, ele está voltando, é logo ali, não sei o quê. Mas, por final, ele entende que, acho que isso ia passar dele, né? Parece que, no primeiro momento, ele entendeu que faria parte da volta de Cristo, que seria tão breve, mas, no final, ele entendeu que tinha mais coisas para acontecer, naturalmente, né? Se ele mesmo se entrega, né, à morte, então ele chegou, bom, se eu me entrego à morte, essa história de esperar aqui já foi. Né? Já foi, não vai ser para mim, né? Então, assim, com relação à pregação da palavra, né? Como você vê o cenário hoje das pregações hoje? O que você tem visto, acompanhado aí? Rapaz, eu me preocupo, não é bem a palavra, porque para eu me preocupar teria que ser algo que efetivamente eu pudesse promover uma diferença nisso. Então, me preocupa no sentido de observar qual tem que ser a minha postura, quando muito daqueles que estão mais próximos. Em seminário, a gente procura também entender que ali é um lugar importante para tentar promover alguma diferença. Mas eu vejo duas realidades conflitantes e nenhuma delas me apetece. Entendeu? Nenhuma delas. A gente tem um segmento da igreja hoje de gente absolutamente despreparada, de gente que não se capacitou e nem tem interesse em se capacitar para aquilo que vive, né? No exercício da fé, no serviço à igreja, como pregadores, pastores, né? E pregadores, porque não são só pastores. Ainda mais hoje, né? Com a mídia aí, o que tem de gente que você diz assim, pastor, nunca viu uma ovelha na vida, nem sabe como é que é uma ovelha, né? Nem sabe como é que é uma ovelha. Mas tem um segmento que é esse despreparo geral mesmo. Daí surgem muitas heresias, e às vezes nem sempre heresia, mas coisas de pouquíssima profundidade que podem transformar com muito menos eficiência. Nem sempre é heresia, mas às vezes a profundidade, essa é certamente comprometida. Por outro lado, eu vejo também
em alguns segmentos, um academicismo que pensa que a igreja é o seminário. É o exagero pro menos e pro mais, Pensa né? que a igreja é um seminário. Ou entende que palavra só é aquilo que vem do seminário, dos seminários. Eu sou um professor de seminário. E não é. E não é. Né? Então, eu sinto que a palavra está muito pouco equilibrada. Então, se por um lado a gente tem muita ignorância no bom sentido, não no mal, muita ignorância, por outro lado, a gente vê um farisaísmo crescente também. Um farisaísmo. Né? A palavra muito pouco vinculada à autoridade de vida. Muito pouco vinculada. E é nessa hora que a multidão distinguiu entre a palavra dos escribas e fariseus da palavra de Jesus. Porque diziam, ele fala, mas ele fala com autoridade. Não era a autoridade do conhecimento, irmão. Era autoridade porque ele estava ali misturado com eles e falando na linguagem que eles conseguiam entender. Então, ele traduzia um amor numa atitude tão simples que o amor vindo da sua boca era uma verdade. Mas vindo daqueles intelectualoides, nunca era uma verdade. E não podia ser, né? Porque a gente fala sobre orgulho e tal. E muitas vezes o conhecimento gera uma demanda de orgulho muito difícil de controlar. Poucos são os que conseguem, sabe? Então, eu entendo que a pregação está comprometida nesses dois aspectos. A gente precisa buscar de volta um equilíbrio, sabe? Sim. Pregações onde o pregador... E isso, às vezes, é ensinado, né? Ele tem que se distanciar da pregação. Ele não pode usar exemplos de vida dele. Ele não está ali para fazer... então eu vou jogar a carta inteira de Paulo fora. Eu vou jogar as orientações de Paulo falando a Timóteo fora. Porque ele traz a vida dele como... Não tem como. Dá. Senão, realmente, é o risco que está na palavra, né? A própria Bíblia fala isso, né? Se esse Deus escolheu homens a quem inspirou, não escreveu tudo em pedra? Então, quando iluminados também, ele vai ignorar esses mesmos homens? Não, duvido muito. Ele não nos ignorou para nada no relacionamento com ele. Sim. É verdade. Entendeu? Então, fugir disso, acho que também não deve ser uma proposta. E muito menos deve ser uma regra. Entendeu? Ou seja, nós temos que estar envolvidos com a palavra que pregamos. Nós temos que ter a coragem de Paulo dizer assim, olha para mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Sim. Olha para mim. Se te faltar hoje aqui o esclarecimento, a iluminação através do texto, olha para mim, porque esse texto eu estou tentando viver em toda a minha vida. Sim. Entendeu? Então, olha para mim. Né? Como é que você vê esse negócio do coach, essa pregação coach aí agora? Acho que todo mundo passa pelo coach. Acho que, Tu não demoniza o coach, não? O coach é treinador, né? Não, mas tem toda uma cultura. Sim. Eu tô em entendendo, volta eu tô disso. entendendo até onde você tá indo. Eu tô querendo ir um pouco menos para ficar no meio do caminho. Né? Porque tem uma galera que demoniza esse negócio. Sim. Entendeu? Rapaz, Acho meio que volta no meio dos complicado. Eu não excessos, né? demonizo quase nada, talvez, do que a gente vai ainda trazer aqui, né? Com a proposta do debate. Eu demonizo os exageros, eu demonizo a falta de controle da utilização de uma ferramenta que pode ser boa e acaba, pela falta de medida, ocupando espaços que não deviam. Né? Então, eu sou contra, em princípio, tentando decifrar o que vem da sua mente quando me pergunta sobre o coach. Então... Porque o coach, ele não é somente essa questão do treinador. É a questão de como se vestir, é muita coisa envolvida. É todo um estilo de vida, vamos botar assim. Sim, cria um modelo né? ali. Tu vai falar com... O Senhor, graças a Deus que eu não vim de camisa florida. Mas a gente não tem nada contra isso. O coach, ele, tipo Só assim, Felipe, ele tem resposta pra tudo. Sim. Entendeu? Vou até colocar um café. O cara tá sempre querendo te ensinar alguma coisa. Ele tá entendendo? O cara é assim... outro patamar, vamos botar assim. Não, eu entendo que o problema é quando o coach... Aí vem esse negócio da autoajuda junto com um monte de coisa. Acho que esse exagero que faz mesmo. Mal, né? O problema é que o coach, pra... ele quer gerar dependência, né? Se ele não quer, mas é o que ele acaba por provocar. Então, acaba provocando isso. Uma dependência de que esse aqui
ou me ouça e você vai estar tendo tudo o que você precisa. Exato. Quando o certo é, ouça a voz de Deus, ouça através da sua palavra e você terá tudo o que precisa. Certo? Então, quando começa esse negócio de a palavra sai do foco e a pessoa é que fica no foco, a gente tem um problemão. É verdade. A gente tem um problemão. E a gente tem pessoas que acabam se envolvendo e mergulhando num problemão. Sim. Num problemão. Então, a gente precisa desse limite, né? Até que ponto que capacitar pessoas é um problema? Nenhum problema. Eu entendo que quanto mais capacitação a gente trouxer aos santos, Sim. melhor será o desempenho dos santos. O problema é que o coach, ele acaba, na maioria das vezes, hoje, querendo trazer um foco para si. Né? E hoje tem... Eu recebi a palavra de Deus, recebi ela toda codificada, né? Toda codificada por uma cultura, né? Judaica, hebraica. Eu recebi por uma cultura helênica. Eu recebi ela toda codificada através de homens que tinham as suas perspectivas ao escrever, embora estivessem sendo usados por Deus. Meu irmão, o problema é, às vezes, alguém chega e isso aqui é. Dono da verdade, Meu né? Deus do céu, isso aqui é. Né? E às vezes até acontece muito, né? Quando chega alguém que não entende essas coisas como isso aqui é, mas é como eu tenho visto, é como a igreja até aqui viu, né? A gente se torna também muito pouco quisto, né? Porque as verdades vão se estabelecendo. Uma verdade... segundo a minha percepção histórica, eu não sou professor de história, né? Ela leva algumas décadas. Mas, irmão, depois que alguma coisa se torna verdade, é muito difícil de desconstruir. E o problema é que esse evangelho coach vem construindo algumas verdades. E se a gente não cuidar, daqui a algumas décadas, será muito difícil reverter, porque elas serão as verdades. E qualquer um que se colocar questionando-as, esses é que serão os hereges. Sim. Sabe? A tradição tem esse poder de tornar a verdade em heresia e tornar mentira em fé. É verdade. Sabe? Verdade. Então, Eu acho que a gente consegue fazer um link com essa questão da internet de hoje, né? Sim. Então, assim, todo mundo hoje pega uma câmera, sim. grava um conteúdo, algo que acha que tem domínio, né? Pede Nem um sempre tem. Pede um acha que pix. tem domínio. Pede um pix. Lá vai pra outra polêmica, né? Isso aí. E aí eu sou coach. E aí, assim, a gente sabe que a internet hoje é tudo muito rápido, né? Posto um negócio aqui hoje, a facilidade daquela informação viralizar e tá aqui na palma da minha mão, eu consigo ter acesso a tudo que tá acontecendo aqui hoje no mundo. Eu com um clique aqui no Google, notícias de hoje, eu consigo ver, caramba, olha, aconteceu aqui, lá e tal. E o problema é quem recebe essa mensagem, né? Porque uma coisa é a gente receber e ter esse discernimento de saber tratar aquela mensagem, outra coisa é eu receber e entender que aquilo é uma verdade absoluta. Porque eu tenho uma pessoa na família que ela é assim, tudo que vê na internet pra ela é a verdade absoluta. É verdade absoluta. Sim. E ela falou assim, não podemos mais fazer isso, porque isso... Outro dia mandou um negócio pra uma pessoa da família assim, não podemos mais usar roupa desse estilo, dessa estampa, porque faz mal, porque isso... Gente, de onde tirou isso, pelo amor de Deus? Não tá na internet. Não, Tá você não Meu pode Jesus. usar alguns tipos de estampa. Senão, por exemplo, você é confundido com coach. Entendeu? A internet já alerta pra isso. Então, assim, acho que esse cuidado também que a gente tem que ter, que o poder que ela tem para o positivo, né? Sim. A gente hoje tem aí as lives na igreja, que pode alcançar tantas pessoas que não podem estar pessoalmente, estão hospitalizadas, sim. estão assim, assado. Ferramenta extremamente útil, bem Mas usada. também tem esse lado negativo, né? Da coisa de propagar a coisa ruim também, né? E fortemente, rapidamente. Exatamente. Você tem essa percepção? Porque antigamente, como se eu fosse um velho, né? Qual o problema com os velhos? Algum tempo atrás, a ovelha, o cristão, normalmente ele tinha a referência de mensagem de pregação do pastor local. Sim. Hoje, a igreja, ela tem acesso... O cara escuta teu sermão no domingo, mas na segunda ele tá escutando outro, tudo na internet ali, um monte, Cláudio Duarte, não sei quem, não sei quem. Sim. Você acha que isso é um dos desafios hoje para um pastor de igreja?
ter essa membresia bebendo e se alimentando de outras coisas? Sim, sim. Você se percebe isso? Algumas coisas a gente não vai fugir da transformação social, né? A gente vive num tempo em que na minha meninice, né, de idade mesmo que eu digo, na minha rua só tinha um morador que tinha carro. Caramba. Nenhum que tinha telefone. Meu Deus. Telefone realmente. Entendeu? não tinha. A rua era pequena, tá? Eram 20 casas. Só pra constar, Só né? para constar, que senão também, né? Hoje, a maioria tem 2 e não sabe onde coloca porque não tem espaço, entendeu? Então metade fica pelo meio da rua. Verdade. Telefone, a gente tem mais telefone do que habitante. É? Do que habitante. Caramba. Porque tem cada mais um de tem um, um e tem gente que tem mais de um. É verdade. Eu tenho 2. Entendeu? E fora alguma telefonia fixa que ainda também tem. Ainda tem alguma Então, coisa. telefone todo mundo tem. Telefonia móvel, a maioria absoluta. Né? E aí, o mundo gira, né? E a gente precisa... Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca e ignorar as mudanças que estão à volta. Então, é muito difícil, sim. Porque as pessoas estão cumprindo aquilo que a palavra nos diz. Elas estão com comichões nos ouvidos. E não falta mestres que lhes queiram agradar. Se você tiver qualquer perspectiva de fé bíblica, né? Se você tiver fé bíblica, né? Se você tiver qualquer perspectiva, julgar que ela precisa ser bíblica, você encontrará alguém que fundamentará, ainda que equivocadamente, a tua perspectiva de fé bíblica, apesar de mal fundamentada. Então, está se cumprindo, né? Ou seja, as pessoas terão comichões e procurarão mestres segundo a sua perspectiva. E é muito difícil. Isso contra o pastoreio sério, comprometido com a palavra, comprometido com os valores e os princípios da palavra, é uma concorrência bastante desafiadora, às vezes desleal. Né? Então, a igreja local hoje ela não é mais como era. Você não é igreja local, eu desafio mesmo a qualquer um hoje, não sei se existe algum lugar mais assim. Mas toda igreja que nós chamamos de local, todos nós fazemos parte de uma igreja local, não somos desigrejados, eu creio que ninguém apoia. Então, todos nós estamos numa comunidade hoje que não são a maioria moradora necessariamente no entorno da igreja. Verdade. As pessoas vêm de longe. Vem de longe. Verdade. Vem de longe. Muito boa parte da maioria das membresias. Vem de longe. Não são do entorno. Não né? são do entorno. Como eram, talvez. Por né? quê? Porque hoje são as afinidades, o ver-se, né? Como é que a identificação com o que a igreja traz, com as suas particularidades. A igreja corpo tem particularidades, sim, né? Apesar de ser o corpo de Cristo, mas de forma local. Então, aquela afinidade faz com que as pessoas estejam aqui, ali ou aqui. Verdade. E aí, irmão, é muita gente oferecendo muita coisa para entender quais são as afinidades que conseguem tocar, né? Então, eu digo que a igreja hoje, ela praticamente não é uma igreja cooperante, ela é uma igreja concorrente. Quando a gente fala em igreja local, ela é uma igreja concorrente. A gente precisa ter zelo com isso, entendeu? Ou seja, a gente precisa voltar a entender o outro como irmão, entendeu? Lógico, boa parte ainda faz isso, se esforçam para isso, lutam para isso, sim. Mas isso precisa ser mais clarificado para que a gente possa recuperar isso, né? Nós somos parte de um mesmo corpo. É muito louco, né? As coisas me doem, por exemplo, retórica aqui que eu estou falando, né? Mas as coisas me doem e eu coopero com a dor que está do outro lado do oceano, mas não coopero com a dor que está do meu lado. Isso é uma verdade, realmente. Entendeu? É. E aí a dor que está do meu lado só se agiganta. Isso é reflexo de quê? Da gente entender que talvez a gente esteja enxergando muito pouco o outro como irmão, né? E isso a gente precisa avaliar isso. Como é que Tem reflexão. como é que você avalia assim? Porque no seminário as pessoas aprendem lá os tipos de mensagem. Cada pastor
preletor, ele vai caminhar para um sentido, né? A gente tem temático, né? Um sermão temático, um sermão textual, expositivo, e o motivador, o evangelista. E como é que você vê isso? Como é que isso se aplica hoje? Eu acho Você gosta mais de fazer o quê no teu sermão, assim? Eu prego sermão expositivo. Eu normalmente me concentro em um texto um pouco mais alongado o suficiente até que a gente possa observar um contexto. Por outro lado, o que a gente chama de expositivo também veio dentro de uma caixinha de formatação. E aí, às vezes, só é expositivo aquilo que obedece energicamente aquilo que eu entendo como expositivo. Energicamente. Né? E não vejo assim. Não vejo assim. A palavra precisa ser exposta. O que é trazido à igreja precisa ser a compreensão daquilo que Deus, através daquele texto inspirado, quer trazer à vida de todos os crentes em Jesus, ao conhecimento deles. E a isso deve se dedicar ao pregador. Mas ele também perde o propósito. Eu vejo, às vezes, exposições do textos maravilhosas com aplicações totalmente equivocadas ou ignorando a necessidade mais efetiva, real, da igreja. Da igreja. Entendi. E aí isso vira só informação, mas não vira palavra para transformar nada. É só informação. Sim. Né? Causando sem levar à prática, né? Causando só obesidade de conhecimento bíblico. É sério, prejudicial à saúde. Entendeu? E bem pouca aplicação à vida prática daquilo. Por quê? Porque quando eu estou preparando um sermão, eu estou focado em esclarecer a verdade bíblica. Sim, legal, muito importante. Mas o que te levou a olhar para essa realidade bíblica? Foi a necessidade mais efetiva, mais premente da igreja? E da igreja que você tem responsabilidade de orientar? Né? Por isso que às vezes a gente faz um programa de pregação e se distancia poderosamente da realidade que a igreja está vivendo hoje, ou que passou a viver nesse mês que passou. Entendi. Nesse mês. Sabe? Embora ela tenha sido instruída pelo problema que ela acabou entrando esse mês, ela já foi instruída. Certo? Sim. Porque se não há excepcionalidade, vamos para a regularidade. Mas se há excepcionalidade, Deus programa, irmão. Eu vou buscar a palavra de Deus aonde ela, de forma coerente e contextual, se aplica aquilo ali. Eu não vou deixar a igreja ver navios por conta de muita estruturação exegética, entendeu? Exegética não, hermenêutica, entendeu? Estruturação, essa é a minha, essa é a mensagem, essa é a forma, esse é o jeito, essa é a minha homilia, ela não se flexibiliza, vai ter um grande problema, ter um grande problema. Em algum momento, isso também não sustenta, sabe? Então, sim, eu creio, tem que ser sempre a palavra de Deus. Mas também entendo que, à luz da palavra de Deus e contextualmente de forma adequada, eu preciso também valorizar alguns temas que possam ser importantes de serem abordados e tratá-los de forma expositiva, utilizando-me dos textos e da clareza que estou. Tu acha que é mais fácil o pregador, nessas três maneiras de conduzir a mensagem ali, né? A textual, temática e o expositivo. Você acha que é mais fácil ele caminhar, ele não se desviar do assunto, ou ele não pregar errado, falar uma besteira da Bíblia sendo expositivo? Sim. Do que temático? Sem dúvida. Temático o cara tem que talvez para talvez. Mas sem dúvida. Aí entra na questão que a gente falou do preparo. O preparo é importante. O preparo é importante. Claro. Importantíssimo, indispensável. Né? Se não achasse isso, não lecionava. É verdade. Sim, claro. Então, o preparo é importante, muito importante. E ele vai também auxiliar nessas possibilidades de formas de aplicação, certo? Sim. Se meu conhecimento do contexto bíblico, da história, meu conhecimento da cultura que permeia todo o texto,
vai também me trazer leveza para tratar os assuntos, mesmo numa postura mais informal, mais assertivamente. Porque, mesmo numa informalidade, não tem como eu desligar conhecimento que obtive. Né? Então, ele está ali na informalidade também, pautando. Né? Isso é interessante, o senhor falou em relação a que precisa pregar, principalmente o que a igreja está vivendo ou o que aconteceu, e eu preciso, através da palavra, ali trazer o alerta, né? A correção, Sim, enfim. sim. Eu lembrei que um tempo não, né? Bastante tempo atrás, eu vi um vídeo, né? O rapaz falava assim, a pessoa falava que as igrejas têm feito pregação que agradem o seu público. Não necessariamente que vão confrontar o seu público. Porque se tem alguém na igreja, por exemplo, cometendo determinado tipo de pecado, não, eu não vou pregar sobre isso. Porque eu vou perder aquele dízimo, né? Se eu confronto isso aqui na igreja, na igreja, né? Se a pessoa falar aquilo na igreja, não vai alcançar a vida daquela pessoa ali, que é o que a palavra tem que fazer, né? Alcançar e transformar. Não, eu não vou falar sobre isso, porque aquilo ali vai ser a possibilidade de o irmão vai ficar chateado, né? E eu não posso, porque, infelizmente, a gente sabe que a igreja passou muito de modo geral, né? Volto a dizer, de igreja para empresa, né? Então, assim... De alguma maneira, sim. De alguma maneira, isso se perdeu no caminho, né? Isso acha que realmente existe isso de adaptar aquela mensagem para não agredir, vamos dizer assim, nenhum pecado de ninguém? Não vou Interessante falar, não. que a gente vai entender que Deus recebe seus filhos castigando. Eles nem sabem por que estão apanhando, mas Deus sabe por que está batendo. Deus sabe o que está corrigindo, sabe? Ou seja, a gente já chega à fé. E é assim, né? Trazendo isso para a prática, a gente já chega à fé com um monte de coisa para ajustar, com um monte de caminhos de volta para fazer, sabe? Ou seja, ir até por onde a gente passou destruindo, agora passando, consertando à medida do possível, restituindo à medida do possível. Né? Então, ele já chega realmente nos trazendo um esforço que a gente não aceitaria naturalmente. Sim. Mas o confronto está deixando de fazer parte da vida da igreja. E isso a gente precisa questionar o quanto isso é só algo que tem acontecido, ou até que ponto que isso é intencional. Sim. E, em alguns casos, é intencional. Sabe? Ou seja, não seremos uma igreja que confronta, porque se a gente confrontar pessoas, elas se entristecem, elas se abatem, elas se vão. Chore tudo. Né? Então, não vamos confrontar. Mas a admoestação é uma fala pertinente da Bíblia. A admoestação. E é muito interessante porque as pessoas confundem muito admoestação e exortação, né? Muito. E todo mundo quer ser exortado. Mas é próximo? Nem é. São vizinhos? Nem é. Nem são. Nem é. Cada um mora num país. A única coisa que as associa é que todas elas estão na direção de ajustar o caminho. Sim. Né? A exortação é aquele que está batido, ele precisa de ser animado, ele precisa de receber apoio para continuar avançando. Então, estou indo na direção dele, que se ele continuar nessa direção, ele morre. E a admoestação, não. A admoestação é chamada de atenção. A admoestação, a gente está falando, sim, em energia. Coisa que a gente pouco vê em Jesus e tinha de sobra nele. Né? Tinha de sobra. Suas palavras não eram só pasmaceira. Não eram. Suas palavras eram quando necessário. Mas a gente tem essa percepção. Mas porque a gente guarda o Jesus das peças, irmão. Jesus assim, ó. Lento, né? Devagar. Fala pausado. Isso. Quase que um monge, né? Que pouca identificação a gente vai ter com o revolucionador que ele foi. É verdade. Que nenhuma identificação vai ter com uma pessoa que se queira seguir, que se motive a seguir, que se queira deixar a vida pelo que ele tem como proposta de vida. Então havia energia em Jesus. E uma energia que era contagiante. Sabe? Você está diante da tua acusação e continuar abrindo a boca. Era muita energia. Só seguindo alguém com muita energia que eu seria despertado em tal energia também. E mesmo que eu não entenda, as minhas palavras sempre desagradariam o meu opositor também. Sempre. Claro. Como as dele. Só que em Jesus ia um pouquinho além. Tinha palavras que ele poderia ter se poupado e ele não se poupou, raça de víboras, salteadores, sabe? Ou seja, ele não se poupou. Sabe? Então, a gente vem... E alguns maiorais da religião judaica se converteram. Verdade. E a gente fica com medo
de admoestar, dizendo que isso não tem... Não, pelo contrário. Essa E palavra esse é um é exemplo pouquíssimo... próprio de Essa Cristo, palavra é né? pouquíssimo usada. Lógico. O pessoal fala de exortação. Sim. Então vamos exortar, vamos exortar, Não, vamos exortar. admoestando-os também é uns aos outros. Sim, mas isso aí Também é a uns gente aos ouve um outros. pouco menos. A gente vê que na igreja hoje qualquer coisa que se trate de admoestar, né, de repreensão, da correção, tem sempre um dedo, né? Uma volta. Não, porque calma, peraí, não sei não, o quê, porque não. isso, porque aquilo. Me parece como se não fosse algo bíblico, né? Eu temo, porque João vai dizer que se a gente diz que o conhece, né? Na sua carta, na primeira carta, ele vai dizer que se a gente diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, então somos mentirosos e não há verdade em nós. E como que você ajusta alguém a Cristo se não for com cruz? E como você ajusta alguém à cruz se não for com prego? Eita. Como? Então não vai ter cruz. Se eu tiver medo de fazer o outro sofrer com a proposta que traz o cristianismo, eu não vou levar ele à cruz. Sim. Eu posso levar ele até o pé da cruz. Mas ele vai ser um contemplador eterno, vai ser uma tiete de Jesus, mas não vai ser um discípulo de Jesus. Entendeu? Eu sinto que muitos não são conduzidos à cruz pela falta da admoestação. Sim. Entendeu? Não tem como. Sabe? Você vai dar uma vacina numa criança, ela vai se debater, irmão. Ela não vai querer, a maioria, né? Se for como eu, vai ter que amarrar em lençol e tudo. Quando eu era pequeno, né? Alguns anos atrás. E alguns lençóis vão rasgar. Né? Mas, em resumo, você não vai deixar de dar vacina porque isso vai trazer algum sofrimento. Verdade. Porque você sabe que lá na frente vai ser uma questão de vida ou de morte. Sim. Entendeu? Então, o evangelho que propõe a cruz é o evangelho que traz os pregos. Que traz os pregos. Porque quem crucificou Jesus em termos finais foi o Pai. Ele fala isso a partir do profeta Isaías. E agradou ao Pai moê-lo. É verdade. Moê-lo. É verdade. Era o plano de Deus. Mas ninguém quer pregar isso não, rapaz. Tá doido? Entendeu? Agradou ao Pai moê-lo. Isso não enche igreja, rapaz. Tá doido? É verdade. Mas esse é o evangelho, cara. Esse é o evangelho. Isso aí- Tá tão distante a demonstração que as pessoas, da sua maior forma, não sabem recebê-la. Sim. Porque não existe esse confronto tão real e pessoal. É isso. Se existisse... Mas você se eu vê me quando- disponho à cruz, Eu preciso... eu preciso entender que alguém vai ter que trazer prego. E quem vai trazer prego? É o Senhor que vai trazer prego, irmão. É o Senhor que vai trazer prego. Porque não tem outro caminho de morte. Sim. Entendeu? Sim. Quem é o promotor da minha morte? Da minha morte de quem sou degenerado, vivendo meus pecados. Quem é que é o promotor dessa morte? É Deus. Irmão, então não tem jeito para você ir para a cruz, vai ter prego. Vai ter prego. E a pregação, em boa parte, se não a maioria das vezes, deveria ser prego. Deveria ser prego. Se o camarada não quer prego na mão, é uma escolha dele, mas eu não posso de oferecer a ele prego. Eu quero dizer assim, eu quero cruz, eu digo assim, martelo e prego. Tá aqui. Vamos? Vamos seguir com essa tua proposta aí? Mas como assim? Irmão, que tu vai ter que quebrar, renunciar, abdicar, É o evangelho. desenvolver. Dói muito. Dói muito. Esse evangelho de vem porque a sua família... Vem porque a sua família... De que salvação? A salvação do carcereiro? A salvação do carcereiro era a salvação do livramento da atitude que ele tinha tomado para com eles. Sim. Não tem a ver com eternidade. Claro que não. Entendeu? É. Aí vem porque sua família vai mudar. Vai mudar o quê? Minha família pode ser católica radical e nunca mais olhar para minha cara. Sim. Pode ser... entendeu? Tem Sim. uma fé diferente da minha, seja ela qual for, e não vai olhar mais para minha cara, não vai deixar eu entrar em casa. Entendeu? E aí, como é que eu continuo oferecendo que tudo vai ser melhor? Eu sei que tudo vai ser cruz. Isso eu sei. Tudo vai ser cruz. Sabe? Porque até o que melhor eu ofereço. Não é meu mais. Até o que eu melhor eu ofereço. Então, eu quero cruz. Pô, vou trazer para você prego e marreta, irmão.
É desse jeito. Ninguém nunca disse que ia ser fácil. Vou trazer, Caminho tá disposto estreito. mesmo? Ué, pare de sofrer, gente. Há pouco tempo... Vem pra minha irmãozinho, igreja e pare de há pouco sofrer. tempo o irmãozinho se chegando a gente, pouquíssimo tempo mesmo. Aham. Não vou denunciar o irmão, pelo menos para ele, né? Mas ele se achegando e ele numa situação bem difícil de vida, de decisões e tal. Aí ele começou a caminhar com a gente. Né? E se agradou muito da forma, da palavra, do jeito da igreja. Gostou de comer, porque tudo lá a gente come muito, come muito. A mesa nos é muito presente, né? E aí, por todas essas coisas identificadas, ele falou, eu quero participar. Eu falei, beleza, irmão, prego e marreta. Prego e marreta. Gostei dessa aí. Por quê? Porque ele não estava chegando à fé, ele já tinha uma caminhada de fé. Mas eu não conheço a caminhada de fé dele. Eu não sei o que propuseram para ele como vida cristã. Então eu falei, tem prego e marreta. Se ele é alguém identificado, disse assim, isso aí eu guardo até na gaveta de casa. Quando eu quero sair, eu peço minha mãe, meu pai para bater, entendeu? Para não soltar. Agora, se ele não é alguém que experimentou isso, e num primeiro momento ele retrucou, sentiu o olho desse tamanho, tipo, e ele dizendo, eu pensei que fosse mais fácil. Falei, não, irmão, não vai ser mais fácil nunca. E o interessante é que a gente está vivendo como igreja um momento de decréscimo numérico, entendeu? Uhum. E aí, talvez até por isso, talvez no seu coração, acho que não, mas talvez, né? Uhum. Dizesse assim, pô, agora tá facinho, tá na hora deles quererem mais gente. Aí tu diz assim, não, irmão, tu tá enganado. Vai continuar indo de ralo. A tendência é essa. É, porque quanto não mais tem você jeito, a gente não confronta, troca o que a mais- gente prega, não, entendeu? Não pode trocar, não. Mas tem se trocado. Tem se trocado, né? O evangelho antropocêntrico, acertei, né? É, o homem no centro, né? Ou seja, esse tem sido crescente e a gente tem que cuidar disso. E quando tem confronto, meu filho. Ah, a galera corre disso. Apertou, teve um martelo e um prego. Nós vivemos o tempo do assédio. Qualquer apertinho, qualquer cobrança, qualquer mais firmeza é assédio. Sim. É. E a música, pastor? Como é que tá nosso cenário gospel aí? Como é que você enxerga isso? Porque a gente tem, olha só, eu tracei aqui Ele até riu. uma ideia. Pastor da música também. É, eu vi lá. É. O dele tem umas músicas. É, da música. Não anúncio as músicas, não, vou ter que A reproduzir. gente, Vou ter que reproduzir. a gente Ou seja, eu vou ter que tem... produzir de Vou novo. colocar lá no canal. Vou tirar logo Na o que vocês descrição. anunciam. Ó, na descrição do vídeo tem aí, ó, o YouTube dele, o canal Tá dele. tudo aí, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, olha. A gente tem aí, né? A gente passou, acredito eu, tá? Pelo hino, lá no início, né? A gente começou com os hinos e tudo mais, né? Uma música um pouco mais clássica, né? E depois a gente veio pro corinho, Sim. né? Depois a gente veio pro louvor. E hoje a gente tá no worship. Eu gostava muito quando não se confundia música com louvor. Música com louvor? Já é a Já é? primeira situação. Essa confusão de música com louvor, meu Deus, eu tento desfazer o tempo todo na vida. Desconstruir eu isso, posso né? desconstruir. Porque é uma construção em cima disso. É uma construção. É. Agora vamos ao momento de louvor. O que eu estava fazendo aqui até agora? Nada. Só louvar agora. Essa que eu tô fazendo, Deus não estava recebendo como louvor. Senhor, me perdoa de tudo que eu fiz até aqui na Isso. liturgia. Agora vai começar. Agora vai vamos começar. louvar. Entendeu? Vamos louvar o quê? Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. E assim como a gente ora, e isso é para o Senhor, como a gente lê a palavra, e isso é para nós, mas é para o Senhor, assim como a gente exalta Ele com qualquer elogio que a gente possa trazer, Sim. a música vai fazer parte desse negócio. Então, que história de que música é louvor? Música pode ser até muito longe de louvor. Exato. Pode ser qualquer coisa. Exato. Porque você vai ter, dentro da temática gospel, você vai ter canções que cooperam com todas essas perspectivas que a gente está conversando aqui. Se você tem um evangelho humanista que tem muita sede de crescer, vão existir canções e vão produzir canções rapidamente para celebrar esse evangelho humanista. Entendeu? Porque, infelizmente, a música gospel, como toda a arte, virou um nicho. Entendeu? E eu quero atender demanda de um nicho. Claro. Se as demandas vão mudando, eu vou me adaptando para atender demanda. Exato. Entendeu? Esse é o desafio da igreja moderna, né? Eu acho que esse é o tombo. O desafio é estar observante a isso
e fiscalizando até onde vai essa nossa sede de agradar, essa nossa sede de contemplar demandas, entendeu? O evangelho não pode existir por demandas. A única demanda que deve mover o evangelho é a demanda de almas perdidas, sem salvação e que precisam ser alcançadas. É a única demanda. Mas o cenário está muito difícil, muito difícil. Porque a gente no passado, eu peguei um pouco dessa transição, né? Hoje as igrejas elas estão um pouco diferentes nesse sentido. Eu não sei como é que ela na sua comunidade lá de fé lá, mas no passado havia essa coisa do hino e do corinho, né? O momento de louvor, né? No culto, separado dos hinos, ali, aquela coisa toda, né? Até porque os hinos vinham na Bíblia, né? Então era quase que a palavra de Deus, os hinos, né? Sim. Não, os hinos que são santos, inspirados pelo não sei o quê. E o corinho era aquela coisa mais popular, pouco menos. É uma forma deles cantar aí. Deixa eles cantar um pouco. Dá umas 3 músicas pra eles cantar no culto, né? Então, antigamente, era um pouco mais atrás, era assim. Então, a gente teve a geração dos hinos, que só tinha hino. E o hino fazia parte da construção cristã daquelas pessoas, né? Naquela época. Experiências de vida e tudo mais dos hinos, né? Porque, assim, a palavra, ela vem confrontar nosso coração, mas o hino, ele tem um poder de permanência muito maior na mente da pessoa. Não, tu não sabe o que eu vou responder, a gente vai arrumar um problema aqui. A gente vai arrumar um Mas essa é Porque a música, cara, não adianta. O pessoal canta músicas aí há mais de 100 anos. Pastor, né? resumindo, o Felipe é contra o worship. Não. Corta aí. Ó, então a gente teve a geração do hino, a geração do corinho, né? Então se verá tem 4 a vida acordes. do Ele gosta disso aí, ele gosta disso aí. Né, Sei. Mas aí tinha mais do que 4 acordes. O pessoal que toca como eu toco, pô, fica difícil. Então a gente teve o corinho, depois a gente passou essa questão do louvor, né? Que você já colocou aí. Hoje a gente tá no worship, Sim. né? E eu fico pensando assim, meu Deus, a gente já vem diminuindo os acordes, a gente vem diminuindo a quantidade de acordes no passar do tempo, a gente vai pedir mais água aí. Não, tudo bem. Mais Não, água. já é suficiente. É só para tirar o ressecado. Tá bom. Tá? Não é necessário. Só para tirar o ressecado aqui. Aí, a gente veio tirando as harmonias, não sei o quê. Depois do worship vai o quê? Nada, não tem mais um acorde só. Cara, tem um monte de harmonia. É o mesmo acorde com a 7ª, a 3ª, a 5ª, a 9ª, mais um arpejador embaixo. Entendeu? É muita coisa. É uma harmonia. A gente vinha nos hinos com uma letra mais erudita, né? Sim. Uma letra mais difícil até de compreensão. Sim. A galera cantava e muitas das vezes não estava nem entendendo o que estava cantando. Se da vida as vagas procelosas são. Olha isso. Né? Se com desalento julgas tudo vão. Né? Todo mundo entendia isso. Todo mundo entendia isso. Uma linguagem fácil. Davi era um dono de escola, É. dava vaga para todo mundo. Entendeu? Então, aí a gente veio com um corinho, com uma letra um pouco mais popular, né? Sim. E o worship com as repetições aí, essa coisa toda, né? E aí? Vou lá. Qual o desafio aí? Cara, o desafio é a sinceridade do coração, lisura com aquilo que eu vou falar, porque eu estou diante do Senhor. E eu estou diante do Senhor o tempo todo, então tem que ter lisura o tempo todo. Eu entendo, é difícil, rapaz, pastor, batista, né? É difícil falar de cantor cristão, harpa cristã. Mas a questão é... Tu curtia muito? Oi? Tu curtia muito? Eu curto ainda. Tu curte ainda? Eu curto ainda. E a igreja passou por uma transição de quase não se toca mais, né? Ó, As igrejas modernas quase não se toca mais Deixa eu dar uma isso. olhada no programa que a gente vai cumprir esse domingo, né? A liturgia de domingo. Na liturgia, no ofertório, a escolha foi o Tudo Entregarei. Entendeu? Sim, por ti, Jesus. Jesus bendito, tudo deixarei, né? Então, é a escolha. Então, ele está lá. O problema é a gente não entender contexto. É o que eu falei, tudo se eterniza. Então, imagina, se algo tem centenas de anos, se não ocuparia um lugar e uma expressão de verdade muito maior do que, na verdade, tem. Entendeu?
vincula isso a um não é tradição. A gente está cantando, porque tradição é legal, mas é um tradicionalismo, né? O que gerou o advento dos grandes inários para as grandes denominações? A necessidade de cantar as mesmas coisas. A igreja precisava cantar as mesmas coisas, porque a igreja elegeu na sua liturgia a música. Já vamos começar daí. A igreja Uma universalização da coisa. Eu vou lidar com músico. Vai brigar, hein? Vamos brigar, hein? Vamos arrumar uma briga. Vamos pra mão. Mas a igreja elegeu a música para a sua liturgia, a convidou para entrar. E ela não estava lá. Não, Davi instituiu e ficava à porta a música, irmão. Se compreendia como culto, o sacrifício, a entrega, a confissão, o derramamento de sangue e tal. Ou seja, esse é o lugar da música. Ela preparava esse ambiente. Uma coisa é preparar o ambiente, outra é estar dentro desse ambiente. Ela não estava. Se entendia isso no Antigo Testamento, o culto era a minha apresentação de arrependimento, o meu voto renovado numa atitude diferente, a oferta disso através do que eu trazia ao Senhor, esse sacrifício apresentado de forma devida, né? E isso era o culto ao Senhor. Isso era o culto. Fora isso, você tinha os momentos de celebração ao Senhor e a gente não pode misturar as duas situações. No momento de celebração, a música estava presente. Nos momentos extra-culto, como, por exemplo, encaminhar uma arca da casa de Obed-Edom, eu vou ter essa preocupação. E a música está lá como um ambiente manifestando a felicidade daquela situação. E lógico que mesmo a porta, muita coisa mudou. Porque a orientação de Davi, quando instituiu a música, mesmo dentro desses aspectos, era cantem com alegria. Hoje é com depressão. Entendeu? Sei o quê. Né? Mas ele instituiu a música. No que a gente tem ela instituída, ela cooperava de outra maneira. É com alegria. Com alegria. Hoje, a música está se tornando cada vez mais depressiva. Quase no não ambiente tem música de alegria, né? Quase não tem. Chora um pouco. É mais choro do que... E tem o riso também, né? E tem a risadinha também, né? Tem que ter. Pra trazer a alegria de Davi, né? Isso, porque senão não sobra lugar pra alegria. Só Ai, Jesus do céu. Só sobra ali. Mas, então, quando a igreja convidou a música para compor a liturgia, e isso porque a gente nem vai discutir liturgia. Vamos, já. Já? É outro aspecto. Tudo ali. Sim. É outro aspecto. Sim. Porque a pergunta que a gente deveria fazer sempre é: o que é aquele que nos convidou a ser igreja com ele nos propôs como liturgia? O que ele nos propôs como liturgia? Ele ia até as sinagogas, mas ele ia às sinagogas com um fim totalmente diferente do que as sinagogas foram estabelecidas para ser. Ele ia lá para alcançar corações e abri-los para nova identidade de fé que ele estava propondo. Entendeu? Sim. Uma fé menos hierarquizada, uma fé, entendeu? Por conta de menos hierarquizada, menos também manipuladora. Uma fé que, por ser menos hierarquizada, ia promover menos guerra ao poder, né? E assim por diante. Então, ele vem quebrando a estrutura. Ele vem quebrando. Então, eu preciso perguntar, o que ele me propõe como liturgia? E aí eu preciso entender qual era a liturgia dele. Porque ele também tinha uma. Ou ele não se relacionava com o pai e por isso não precisava. Não, ele veio para dar exemplo de filho. Então, ele tinha uma liturgia. E ele deixava claro que fazer a vontade do Pai era o propósito dele. Com toda a sua vida, com toda a sua existência, administrar e promover a comunhão em Cristo. Ele prezava a mesa poderosamente. Tudo que ele fazia à mesa. O que não é a mesa em si, mas o que deixa claro que, para ele, os relacionamentos deveriam ser intensos e não a criação do que a igreja voltou a ter, que são os espectadores eternos, e não o relacionamento, entendeu? Ou seja, relacionamento entre alguns e espectadores entre muitos. Sim. Então, essa era a liturgia dele, essa era a proposta dele. Mas a igreja decidiu trazer algumas coisas e fazer dessas coisas elementos litúrgicos. Porque ela volta, irmão, ela volta ao templo. Constantino foi feliz, trouxe a gente de volta, entendeu? Sim. E aí, quando ela volta para o templo, ela não sabe o que fazer, porque Jesus nunca teve uma proposta templista. Verdade. Problema nenhum
o espaço para que eu me reúna, tá? Aham. A igreja procurou alguns espaços maiores em alguns momentos para juntar um número maior de irmãos. Sim. Então, isso é bíblico, não é antibíblico. Mas a proposta de Cristo não era uma proposta templista, que a igreja só existisse a partir de grandes lugares. Verdade. Nunca foi. Nunca foi. Entendeu? Verdade. E aí Constantino consegue trazer a gente de volta para aquilo que Cristo foi lá para tirar a gente. Entendeu? Sim. A gente volta. Aí a gente volta sem saber o que fazer. Por que a gente volta sem saber o que fazer? Porque ele não instruiu nisso, porque ele não tinha isso como proposta. E a gente vai inventando. Aí a gente tem que dar alguma razão. A gente tá com um galerão, com milhares. Entendeu? A gente tem que dar alguma razão para esse juntamento existir. Aí a gente começa a fazer liturgia, porque, enfim, tá? Enfim, a liturgia é um programa. É um programa. Ok? Enfim, é um programa. A serviço do povo. Juntei um povo, Isso. extrapolei relacionamento, certo? Porque Sim. se tem relacionamento, a coisa flui. Exato. Mas quando eu extrapolo o relacionamento, junto um grupo relativo, eu vou começar a ter programa. É. E lógico que a música encontrou um lugar muito facilmente na liturgia. Deve ter. Aí ela vai se modificando contextualmente, culturalmente. Então eu vou ter canto gregoriano, Sim. porque culturalmente isso atendia, Isso. mas as coisas não vão parar num estilo específico, elas vão migrar culturalmente para esses outros estilos. Então, quando chega... Então, discussão liturgia é outra coisa. Isso. Que eu lembro, ele só deixou... Liturgia, ele só deixou duas. É o que eu falo, que até isso a gente desfaz, né? Aham. Ou poderia colaborar muito. Ele deixou duas ordenanças litúrgicas. Vamos. Duas ordenanças litúrgicas. Ok? O batismo e a ceia. São litúrgicos. Você precisa de um ato, uma celebração específica para um fim específico. Deu para entender. Entendeu? Sim. São duas ordenanças litúrgicas. Vocês vão sentar aqui e vão trazer a memória que eu fiz, vão comer, ler em memória de mim. Isso é liturgia. Vocês vão comer em memória de mim, vão beber em memória de mim. Entendeu? Colocou Ensinou uma como. ordem ali, né? Pra isso Isso. acontecer. Ensinou na prática. Vocês vão orar, vocês vão dar graça. É isso e aquilo. Certo? Então, isso deveria ser. E foi, né? Num primeiro momento, qual era a vida da igreja? Estar junto, comer junto, lembrar de Cristo todos os dias. É verdade. A igreja cumpria a liturgia que Jesus deixou. Aqui ele deixou. Ou a gente vai acreditar que a igreja ficou sem liturgia e a igreja... Deus só mandou a liturgia 300 anos depois. A gente vai fazer isso mesmo com a igreja original? Dizer que ela não tinha liturgia? Não, tinha. Tinha. Tinha sim. Ela tinha. Então, a gente começou a chamar algumas outras coisas de liturgia. Exato. E aí a música chega. A música chega porque a igreja tem que cantar junto. Eles estavam com falta de mimeógrafo na época. Eles estavam com falta de impressora. A impressora, eles tentaram fazer o Wi-Fi não funcionou. Aí tentaram a cabo, também não rolava. Entendeu? Eles tentavam avisar para os irmãos qual seria a letra dos cânticos por telefone, mas os irmãos estavam sempre com o celular ocupado em outra coisa. E como é que a igreja canta junto? Cara, vamos fazer uma coletânea de hinos, de músicas, de canções, e nos estilos que naquela época prevaleciam. Sim. Tanto é que você sabe, qualquer um sabe, que boa parte delas vem de uma melodia folclórica. Exatamente. Então é canto popular da época, Canto popular. ok? É. Hoje virou eruditado. Eruditado, é verdade. Mas Não, da isso aqui é época era erudito, é clássico, não sei o Da que. época era o popular. Era o popular da época. E aí eles juntam 500... é o tipo- Ô, época boa, hein? Ô, época boa. Que é o chip pra gente hoje, entendeu? É, exatamente. Que a gente traz cara, aí. para de ficar velho antes do O tempo. popular. Pô, belíssimo. E aí o que acontece? Eles juntam 500 hinos. Por que eles juntam 500 hinos? Porque eram os 500... Não, porque tinha que ser muito hino, porque senão não ia ter variedade do que cantar junto. Vai cantar à a igreja. mesma coisa. Então tinha que ser um livrão, Livrão. certo? Aham. E aí fizeram 500 Isso. para atender os temas específicos e para ter diversidade mesmo dentro dos temas. Senão, toda vez que for Dia das Mães, eu vou cantar a mesma coisa. Todo Exato. dia que for Dia dos Pais, eu vou cantar a mesma coisa. Todo dia. Então, tinha que ter uma diversidade, certo? Isso. Aí a gente esbarra com o tempo que eu tenho impressora celular, Cifra Clube, eu vou dizer porque, sabe, eles dão uma palhinha Isso, para você. uma palhinha. Cifra Clube, né? Ou seja, a informação ela é corrida. Isso. De alguma maneira, a gente fez também uma coisa preciosa para a vida da igreja. Porque a gente abriu as portas de novo
para aqueles que foram capacitados por Deus e receberam talento para compor. Vai compor. E Entendeu? talvez renovar essa... Cara, toda geração tem direito a ser mais participativa naquilo que ela faz parte. Claro, Entendeu? sim. E os hinos, durante algum tempo, engessaram pela natureza que eles foram criados. Sim. O Inário, o cantor cristão, passou, há algumas décadas atrás, por uma avaliação. E aí quis se trazer à igreja o Inário para o culto cristão. Sim. O Inário tinha algumas propostas, poucas a mais acrescentar, mas o Inário também fez crítica a algumas letras que não eram condizentes com a nossa própria fé. Exato. Não é isso? Sim. Então não vem me dizer que os hinos eram inerrantes, era a própria palavra cantada. Claro que não. Pelo amor de Deus. Não eram, embora eu ame muitas daquelas canções e acho que elas têm que ter espaço entre nós. Mas eu não posso ignorar o motivo das coisas, porque Claro. senão eu eternizo as coisas já fora do seu propósito. Claro. Entendeu? Eterno só a palavra de Deus. Eterna é só a palavra de Deus. Exato. Valorizar a cultura está aqui, faz parte da nossa liturgia de domingo agora. Então, acho que você tem que valorizar isso tudo, mas entender a diferença entre tradição e tradicionalismo. E outra coisa, aí vamos hoje, o que é uma igreja que é mais apaixonada pela retidão? Né? Vamos dizer assim, né? É a igreja que, se ela vai cantar 6 músicas, 4 tem que ser do cantor. 4 tem... Se não for, tá fora da visão. Nossa, Deus nem vai falar hoje. Né? Deixa eu te explicar. A música, como tudo que a gente faz, ela é para motivar, inspirar as pessoas que estão ali. Nós temos gerações distintas com gatilhos emocionais diferentes. Entendeu? Gatilhos emocionais. Então, você vai ter o pessoal mais idoso, vai ter o pessoal da minha idade, talvez até um pouquinho antes da minha, que você vai colocar a música do cantor cristão, rapaz, vai arrepiar tudo. Meu pai. Vai quase pular e girar. Algumas dessa antiga, assim, realmente Ou seja, toca na alma, né? toca na alma, entendeu? E isso é louvável, eu acho que a gente tem que ter espaço para isso. Sim. Mas depois dela, vem a geração dos cânticos, que nem é de Asaf e Não. Ademar de Campos, não. É. Vem a galera, esqueço o nome porque eu não fui apaixonado. Não. Antes disso. Não, antes disso. Daqueles cantores mais antigões. O Zé de Paula. O Sérgio de Sim. Paula Sim. e tal, que você sai dessa do Inário, vem para o Zé de Paula, porque já era popularização, já dava para botar projeção, Já... tá? A projeção escrita no celofane Meu Deus. para passar na parede. Sim. A rádio já estava tocando músicas Verdade. evangélicas, tinha rádios Dava pra evangélicas. pagar, assim, a E aí canetinha. você já tinha uma geração que quer isso também, que quer ser contemplado. Eu também quero que na nossa vida o que eu gosto também esteja lá. Aí depois dela você tem a dos cânticos, Ademar de Campos, Asaf Borba, que é a Isso. minha geração também, forte, tá? Isso. E aí eu digo assim, caramba, como eu gosto dos cânticos do Ademar, como eu gosto do cântico do Asaf. Pô, eu queria que a gente cantasse mais cântico do Asaf. Aí vem a geração... Azaf tem até o nome certo, né? Azaf, pô. Olha. Pô, peraí. Né? E aí vem a Qualquer coisa não. Sim. E aí vem a geração, nem das minhas filhas, mas vamos pular para das minhas filhas. Aí é a geração da Aline Barros, é a geração... Novo Som, Catedral. Catedral. Novo Som. A gente está falando de música gospel, mas de música mais para o ambiente de culto. Tá Por isso bom. é a minha cara. Né? Tá bom. Por isso é a minha cara. Então, Aline Barros, né? e Fernanda Altos Brum, Louvores. Altos Louvores. Diante do uma outra Trono, geração, sim. Diante do Trono, e assim vai. E eles querem ter isso, porque isso tocou, isso ajudou a perspectiva de abrir entendimentos em alguns momentos. Sim. Né? E aí você tem o mais novo ainda. E aí é o Morada, é o sei lá quem. né? Theo Rúbia. Eu não sei, eu não tô. Nem eu não antenado sei muito quanto também, não. deveria. Quanto deveria. Mas, em resumo, quando eu penso uma liturgia, que desigualdade é essa que eu boto 4 hinos de uma geração, sobra 2, eu digo assim, agora vocês briguem entre vocês. Vocês briguem entre vocês que eu não vou respeitar aquilo que move e que toca mais sensivelmente vocês. São eu entendo- públicos diferentes em um local só, né? Tem que alcançar 6 tudo. Quantas músicas tocam lá na Pro Reino? Normalmente 5 em toda a liturgia, no máximo. 5. 5. Aí vocês botam uns 2 hinos ali.
Cara, a liturgia pode variar um pouquinho, mas normalmente a gente fala sobre a motivação do culto, oração, tal, né? Aham. Hoje em dia a gente passa um vídeo que aborde o tema que vai ser desenvolvido. Ah, Entendeu? Um entendi. videozinho de 2 minutos, Aham. 3. Às vezes a gente produz, às vezes a gente escolhe algum que tenha muita afinidade, passa. Uhum. O povo já fica ligado em qual é a temática de hoje. Sim. E aí a gente vem com 2 cânticos, ou vem com 3 cânticos, ou 2 cânticos e uma leitura bíblica. Eu terno muito, né? Sim, sim, sim. Mas, normalmente, ao longo. E depois, na hora da ceia, a gente tem o 5º hino, que a gente compartilha da ceia todo domingo. Ah, todo domingo? Vocês Todo fazem a ceia todo domingo? Todo domingo. Tá, igual a católica também é assim, né? Na católica. Todo domingo tem ceia, pô. É? Não. Eu acho que Todo domingo tem ceia. Na católica? Na católica? Sim, Sou pô. acostumado Com certeza. Eu Com também não, nunca fui, certeza. não conheço. Né? 7 horas da manhã lá, aquele Cara, curso é isso mesmo. todo domingo. Tá certo, é sim. Todo domingo tem hóstia, gente. É isso mesmo. Não, eu conheci já igrejas que Mas a tinham gente- mais de uma vez no mês, mas todo domingo A católica interessante. todo domingo. Pô, isso aí é Todo bacana. domingo, e não é porque a gente quer ser contra sistema ou antissistema. Aham. É porque a gente, cara, sabe paradigma? Você tem que questionar por que você faz isso? Aham. Por que a gente faz dominicalmente? Isso também é consequência da igreja e a visão de muitos no mesmo local torna inviável uma prática dominical. Primeiro, a gente tornou simbólico o que não era simbólico, né? Ou seja, a gente tem uma ceia que lembra a ceia. Aham, mas não ceia. Não, é isso aí, tá? A gente tem um memorial da ceia. O memorial da ceia. Você sabe o que é uma ceia? Sim. sim. Então, esse pão vai te lembrar da ceia. É. Primeiro ele te lembra da ceia. Depois ele te lembra do Senhor. Né? Por quê? Porque é a adaptação litúrgica. Claro, Então, é. né? E a gente também usa o pedacinho de pão, Isso. tal, sem crise. Eu não- É o que eu falei. Não entenda que eu estou falando nada aqui, Aham. tipo, não pode. É, Não, sei, é. Mas aí você vai à reflexão. Sim. Hoje é um pedacinho de pão desse tamanho e nós não somos tantos. O que nos impede de todo domingo a gente ter? Aí, por incrível que pareça, um dos questionamentos era o seguinte: mas vai levar muito tempo da liturgia. Eu falei, mas qual a única liturgia que ele mandou? Faz só isso aqui, cara. Pô, então a gente Só para- batiza. A gente para tudo, fica com a palavra e fica com a ceia. Porque essas eu sei que ele ordenou que a gente fizesse quando a gente estivesse junto. Sim. Certo? Aham. Fica com oração, palavra e ceia. Fechou. Mas a ceia não era assim. Tem uma. Eu não vou entrar muito nessa polêmica, Sim. né? Tem a polêmica da ceia, tipo, que quando ele deixou a ordenação da ceia, façam isso. Aí tem uma palavrinha, mas demora. até que. Até que eu venha? É. Não, mas não é pra fazer esperar ele voltar. de Mas não novo. tem isso, não, mas tem essa. Mas não tem a construção dessa? Tem. Uma palavrinha em grego ali, um negocinho. Não, mas aí é muita loucura. Né? Muita loucura. Aí eu prefiro a loucura de fazer todo domingo. Entendeu? É porque, na verdade, assim, não tem isso que tem que ser uma vez no mês. Não tem isso, não tem. tem. Isso é uma construção E aí a nossa. pergunta- É uma coisa Embora- que foi adaptada para a Embora realidade. possa ser, e de verdade, Aham. é real quando eu estou falando isso, embora possa ser, e não há nenhum desrespeito também nisso, o questionamento nosso foi só, por quê? E aí a gente não encontrou nenhum fundamento para Não, claro que não. fazer. É, Entendeu? isso. E também não havia nenhuma impossibilidade, como não há hoje. É o maior prazer pra gente. Sim. Cada dia um leva. Tipo e a gente come assim- junto também, tá? Não só a ceia. A gente faz uma mesa, terminou a reunião, todo mundo vai pra mesa. Isso aqui, de manhã ou à trocar noite? ideia, à Pra eu noite. poder chegar lá, que hora que é Todos os esse domingos, negócio? né? Que hora que é esse negócio que eu vou chegar lá? Todos os na- domingos, no caso, tem essa comunhão após. Todos os domingos. Ah. E na EBD a gente tem antes. Menina, a gente... Vocês fazem culto pela manhã lá? Não, só estudo. Só estudo. Ah, estudo. Eu tá. achei que a gente se Vai de reunia bastante para 9h30 comer aqui, até mas... às 11, mas Até só as estudo. 11, só estudo. Eu Aí achei que a gente se reunia o culto com a pra ceia é à noite. O culto com a ceia à noite. É à noite. Aí tem de tudo na ceia. Não, a ceia a gente faz o memorial. O memorial todo, pra tá. refletir e tal. Aham. Mas comemos juntos também. Tá, entendi. Entendeu? Ou seja, acabou. Aham. A gente convida o visitante a experimentar do que é possível para ele da nossa comunhão. Pô, legal. Então, lembrar do Cristo ainda não dá para ele, porque não é o Cristo dele. Mas tomar gosto por aquilo que a gente vive, pelo valor que a gente dá de estar junto, isso ele pode. Aham. Então, a gente convida a todos nessa hora. Aliás, os visitantes são os primeiros. Se eles não chegarem à mesa, a gente não vai. Pô, bacana. Entendeu? Então, os visitantes são conduzidos. Vocês com- chegam lá, depois a gente vai. Interessante. Com a música, veio algumas coisas junto.
Como você falou assim, a música entrou, não sei o quê. Agora vamos nas... Pô, agora é só... Só polêmica. Segura, que agora é só... Vamos nós. Veio quem? Veio iluminação. A parede preta. Escureceu o dança. tempo. Hein, desliga as luzes do templo, deixa tudo escurinho, bem um climinha, e aí a gente solta o quê? Uma máquina de fumaça. Pra dar aquela fumacinha. Que eu vim aqui só pra me defender. Aí, só aí vem a expressar máquina sua de opinião quanto a fumaça, isso. raio laser, luz, igreja escura, essa coisa toda. Eu não sei se lá tem, mas veio a questão da dança com a coreografia. Dança e profética. dança profética e... Como é que você vê isso tudo? Entendi. Eu fico, sabe que eu fico... Vocês tinham algumas pessoas, todas Isso. elas falaram, não, eu quero evitar cancelamento. Eu quero ver o cancelamento, não vieram. não vieram. E aí veio eu. Só você que aceitou. Aí, o que acontece? Posso ser cancelado. Não tenho nada pra ser cancelado. Você... esse é um desafio e um quê da igreja moderna. Que eu fico pensando que os cristãos, assim, do início, Bater um pouco se de café pra viessem, acalmar, se né? nos visitassem hoje e entrassem em nossas igrejas hoje, em nossos espaços ali, cara, eles iam ficar loucos com o que a gente faz hoje. Aqui. Você tem essa percepção também? Bom, vamos lá. Passo a passo, né? Muita coisa junto. Aí eu falo de uma, respinga na outra, aí eu tô frito. Né? Não, você não. Então, vamos nós. Não, mas sem nenhuma preocupação. Não vou responder aqui em função de nada. Vou responder em função da compreensão que de fato tenho e que tenho a partir da palavra de Deus e também da experiência, mas não de forma predominante, né? A palavra. Cara, quando eu era jovem, você não entende. O reino de Deus não tinha chegado à minha vida. A igreja tinha. Eu era apaixonado por ela. Extremamente apaixonado. E promover evento é tudo que eu sabia fazer da minha vida. Rapaz, a igreja viveu eventos que, na época, se chamasse a Globo, ela não se decepcionava, entendeu? Então, era muita dedicação e muita aplicação nessa área, não só, mas nessa área. E eu lembro que eu, ainda bem jovenzinho, pegava umas latas de leite ninho, e quem não fez isso, que é da minha idade, e era crente, furava, botava um bocal, entendeu? Aí botava uma lâmpada e tentava fazer foco de luz para as peças, para a apresentação de coral. Eita! Né? Porque vou te dizer uma coisa, não tinha LED. Era incandescente. Para você iluminar alguma coisa na frente... Aí você fazia as latas, você botava lá, pintava de preto para tentar ajeitar o foco, arrumava, dava um jeito de botar um pedestal que hoje você compra fácil, e botava lá, e acendia, e depois disso tudo você via o relógio fazer assim, bum! Ih, deu um curto aí. O fio esquentava a lata esquentava o fio derretia, curto. Então a programação tinha que durar o tempo da lata esquentar e para segurar o fio. Era assim, muita gente viveu essa realidade na minha época. Ou seja, a gente queria recursos que a gente não tinha. Hoje a gente tem recursos e demoniza os recursos. Entendeu? Hoje, qualquer igreja tem uma estrutura elétrica que aguenta alguma coisa de LED, de luz. Meu Deus, como não? Né? É muito mais leve hoje a situação, lâmpadas que não esquentam. Né? Então, a gente queria tanto viver isso e não podia. Só que enquanto a gente queria e não podia, rapaz, você ia nos bailes, você ia nas festas da época, nos shows, tinha de sobra. Porque os caras paravam com um conversor do lado de fora, um caminhão, um gerador, isso. Cabo desse tamanho, tinha tudo. Tinha tudo. E a gente não dava todo domingo para parar com um caminhão, entendeu? Sim. Não dava. E aí, quando você não pode, qual é a melhor história? Você diz assim, pô, não posso, mas um dia eu vou ter, ou demonizar, porque é para todo mundo ficar... Já que a gente não tem, então isso é ruim. Errado, Isso é ruim. Então isso é ruim. Isso é do diabo. A gente não tem, é do diabo. Entendeu? Entendi. E aí a gente demonizou uma situação que não tem nada para ser demonizado. O ambiente pode ser escolhido, na minha opinião, à luz da identificação da igreja, do que ela se sente bem, até do que ela se sente mais confortável, tá? Porque muita luz não é confortável, né? Você vai no fast food, é tudo claro.
luzes gritando na tua cara. Que é para você entrar ali, pegar o que tem que fazer e ir para mesa. Vai embora. Vai embora. Isso é a iluminação do fast food. Entendi. É a nossa, tá? É nossa. A iluminação do restaurante, que quer que você fique ali gastando dinheiro durante horas, Essa aqui é minha. ela é intimista. É. Ela é tranquila. É mesmo? Não te dói a Luz vista. Não te dói a vista. Pode ficar ali horas. Se tiver uma música ao vivo, o foco tá lá em cima do camarada com um violãozinho legal. Pra pagar Porque o conversa sem você- reclamar. Se você quiser olhar para ele, você não vai ter dificuldade mesmo naquele ambiente. Ele está lá, porque ele é um dos focos a serem chamados a atenção. Então, eu não vejo isso como dificuldade, não. A gente não é uma igreja preta, mas tem muito preto. E a frente é preta. E é preto porque, ou seja, o espaço da gente, a gente coloca as cortinas lá em preto, porque justamente para a luz ajuda muito. Então, Ajuda. embora a gente está cortando um dobrado que está tendo umas dificuldades na luz lá. Na elétrica. Na elétrica desse aparato. Desse né? aparato. Mas é sim, é preto. Por quê? E a coreografia? Fica mais fácil você chamar o foco. Que coreografia? Certo. Tá ultrapassada. Deixa a eu só coreografia. fechar isso. Vai, fecha. Eu vi na internet, não sou eu, Ah. mas eu achei muito, muito responsável. Né? O problema não é se você vai ter uma igreja pintada de preto ou não vai ter pintada de preto. A questão é se você realmente está fazendo isso só porque todo mundo está pintando de preto, ou você tem um planejamento de iluminação, um planejamento que de fato vai levar o centro para aquilo que poderia. Porque senão, cara, eu vou pintar a igreja de preto e prejudiquei tudo. O melhor seria deixar ela branca. Então, hoje o que eu vejo é isso. É muita gente fazendo só porque quer fazer, sem a preocupação de gerar um ambiente que seja produtivo. Você tem recurso para gerar um ambiente produtivo? Tem criatividade suficiente para torná-lo produtivo? Faz o que você entende que vai deixá-lo mais produtivo. Eu não gosto muito da história de vão apagar tudo aqui porque é espiritual. Aí para, né? Aí para, entendeu? Mas a ambientação, de boa. Então, só para fechar isso aí, de boa mesmo. Vou para branca, vou para preta, e todos eles são meus irmãos, reunidos nas suas casas de forma mais particular, e eu visito meu irmão mesmo que eu não gosto da parede que ele pintou a cor que ele gostou. Entendeu? Sim, sim. Meu irmão. Acho que essa questão do preto realmente facilita, né? Nunca tinha pensado nisso, a questão da iluminação. É, e tal. tem. sim. Ajuda muito para esconder e tal. Até sombra, né, atrás. Todo teatro, normalmente, você tem um cortinado escuro, não é à Sim. toa. É. E a dança e coreografia? Essas coisas? Na minha época era coreografia. já não é Ó, na minha mais. época era coreografia. Você nem escreveu coreografia aqui. Escrevi coreografia. Nossa. Porque antigamente o movimento era mais coreografado, pra falar do céu, do não sei o quê. Dança e coreografia. Dança e coreografia. Ó, Porque tem cara, diferença. né? Muito legal estar aqui e o clima com que a gente está conduzindo isso, de verdade. O clima, senão tudo isso podia ficar muito pesado, Sim. muito estranho, né? Eu falei da música muito mais a dança. Eu falei da música. Quando eu falei que a música foi convidada para fazer parte da liturgia de culto. Sim. Culto. Isso. Não é da vida da igreja. Isso Sim. ela já fazia. Sim. Da liturgia de culto. Ela foi convidada. Isso. Quanto mais a dança? Quanto mais? Qual é a perspectiva? Eu posso pegar os Salmos 49, né? Isso, e tal. E aí tem o Miriam clássico já. dança. Aí vem Miriam, E vem não sei o quê. Miriam. Isso. E Miriam dançando deve A primeira. ser muito legal. a- Miriam dançando deve ser fundou o primeiro ministério de coreografia. muito... Mas ela fundou e não sabia. Eles não Mas sabiam. ela continua sendo fundamento para todo mundo. Pra todo hoje. mundo. Cristo fundou a igreja, né, É sobre isso. si, né? Isso. E Miriam fundou a coreografia. Né? E ela Primeiro continua. Ministério de Dança. Então, eu não gosto de demonizar a cultura, sabe? Sim. Não gosto. Acho que a igreja, quando faz isso, ela peca muito. Mas tem lá, permite lá? Como é que é? Coreografia, sim, eu vou explicar por quê. Tem. E como é que- Coreografia, Aham, sim. sim. Ok? Aquela Agora, música específica prepara ali. a música de forma específica, de forma muito responsável com o que vai ser passado. Sim, e tal. vestimenta E e tudo. vestimenta, a linguagem corporal criticada por aqueles que estão ali envolvidos com isso, a própria linguagem Claro. corporal. Aham. E aí sim há um espaço para a cultura. A gente serve ao Senhor com as ferramentas da cultura também que Ele nos deu. Mas isso é pessoal. E detalhe, isso não me faz
um perseguidor das bruxas, aonde isso é diferente. Tudo ótimo, não tem problema. Entendeu? Sim. Se eu for a algum lugar, por favor, se vocês quiserem que eu esteja aí abençoando de alguma maneira, minha disposição sempre vai ser de querer isso, mas e não vou ter crise nenhuma. Tá lá o espontâneo, eu vou entender que bom. Eu já fui espontâneo que eu disse assim, podia não ter tido, né? Eu já fui espontâneo que falei, pô, ficou bem legal. E aí a gente usa até uma canção que eu acho que não é uma canção que a gente deveria se apoiar nela, né? O acaso vai me proteger, hoje protegeu, deu certo. Hoje deu certo, o acaso me protegeu. Mas quando eu vejo assim a dança espontânea, eu vejo muito como algo que não é algo que é para acontecer todo culto, todo momento de liturgia. Eu acho que quando acontece isso, é algo que foi o próprio mover de Deus para aquele momento. Aqui já aconteceu algumas vezes, é bonito. Eu achei não é uma regra. Tipo assim, hoje comunicou bem, né? Isso, nós temos que ter... Você é músico. Sim. Você é? Sim. Como é que o músico... Você tem improviso? Existe improviso? Junto uma banda, tem improviso de verdade? Todos sabem exatamente qual é o campo harmônico que a música vai andar. Claro. Eles sabem qual é a pegada, qual é a pulsação da música. Eles sabem, o tecladista, como ele sabia qual era a pegada, qual é a proposta do tema, então ele em casa elaborou e ensaiou 300 arpejos diferentes, entendeu? Então ele tem um naipe de arpejo e aí ele vai usar esse naipe de arpejo. Certo? Sim. Então, a gente só tem o nome de improvisação porque nada foi mais treinado para acontecer muito bem daquele jeito ali do que o próprio improviso. Porque a outra não. O outro, até o músico não toca nada, decorou só aquele e vai. Tudo bem. Então, eu entendo o espontâneo. Mas o espontâneo precisa estar sujeito, como tudo na igreja, principalmente na liturgia, ele precisa estar sujeito à crítica. Ele precisa estar sujeito à crítica, quando eu digo no melhor sentido da palavra. Sim. Eu vou apresentar algo, eu preciso passar por um crivo, seja ele qual for. Porque, senão, por mais maravilhoso que foi, não me garante que será maravilhoso na próxima. Sim. Então, mas E aí a gente entra numa situação de jurisprudência. Do risco, jurisprudência. Então, se algo realmente... Jurisprudência. Mas olha só, da mesma maneira como a música... Sim. Tá? Eu não sou um especialista em dança, pelo amor de Deus. Não. Mas ele olha, não contou, mas ele estudou. Eu estudei muito anos na escola de dança. Fiz balé clássico, mentira. O que acontece? Assim como a música tem as suas ferramentas, como o campo harmônico, sobre harmonias, frases e tudo mais, e aí você usa aquilo, por exemplo, o jazz é um gênero musical que a potência do jazz é justamente o improviso. São as notas ali que o cara vai achando, vai construindo aquilo na hora. Esse é o jazz, né? Dentro disso tudo que eu tô te falando, ok? De um campo, muito ensaio técnico. Sim, mas tem muito disso, tá? Sim. É baseado nisso. O jazz é baseado nisso. A dança, ela também, vou botar assim, ela também tem os seus elementos técnicos. Sim. Então, o improvisador ele vai se valer de todo essa técnica de gestual, movimento corporal. Eu conheci esse cara durante um tempo. Na música. Na música. Sim. Entendeu? Pô, beleza, cara. Essa técnica... Não vamos ensaiar mais a equipe de cântico, não. Eles são fera. Você tá tocando com os maiores da música. Vamos ensaiar mais, não. Ele tem a técnica. Ele sabe o caminho, ele conhece campo harmônico. Não vamos ensaiar mais, não. Só a gente diz qual é a música e diz assim, irmão, reharmonização, improviso aí à vontade, beleza? À vontade. Deu pra entender o que eu tô falando? Não, eu entendi, mas... Eu compreendo você. Às vezes a gente toca de improviso. Sim. Às vezes eu tô tocando ali, aí o pregador cisma de sair cantando e eu tenho que me virar atrás do cara ali. Sim, né? sim. Acontece. Sim. E isso, como ela falou aqui. Ela falou assim, não é todo culto que vai ter o espontâneo o tempo inteiro. Um momento específico. Mas em algumas celebrações nossas aqui, a gente... Tá defendendo acontece diferente, já né? Entendi. Em alguns momentos acontece diferente. E eu já vi, e vou te falar, sim. E aquele... Vamos botar. E aquele momento ali, que não é uma regra aqui, é mais uma exceção. Sim.
poxa, acho que quem tava aqui consegue Olha perceber. só, há uma grande diferença de eu não entender que uma experiência pode ser produtiva. Claro. A outra eu fazer dela uma doutrina. Exatamente. Isso eu também não concordo. Entendeu? Né? Então, ou seja, porque uma vez deu certo, isso traz amparo para que a gente faça isso regularmente. Você vai correr o risco. Sim. Sim. De em algum momento ser catastrófico. Sim. Catastrófico até. Porque a gente está lidando com vida. Quando a gente bota gente ali, a gente traz para ouvir palavras de Deus, cada um com suas crises, seus, certo? E aí, no dia que é catastrófico, eu não estou só tendo uma noite ruim. Eu posso ter perdido a única oportunidade para alguém. Sim. Porque foi catastrófico. Entendeu? Então, não é demonizar. Sim. Mas eu entendo que toda essa técnica, os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Claro. Essa sede de estar fazendo tudo sempre dominado. Entendeu? Eu tenho que dar liberdade para o espírito, mas eu dou liberdade para o espírito. E essa liberdade não precisa ser emocional para que ele tenha liberdade. Entendo. Entendeu? Então, em tudo, eu preciso entender que o espírito do profeta seja do profeta. Se eu tenho todas essas técnicas, se eu desenvolvi tudo isso, por que eu não posso ordenar isso primeiro? Por que eu não posso sujeitar isso a uma crítica? Esse é o melhor dos mundos. O que eu não estou falando de que eu fiz isso, eu fiz a minha parte, eu preparei a equipe de cântico. Mas, durante uma apresentação, eu perdi a minha linha de dança. Eu vou improvisar com a técnica que eu tenho. Entendeu? Sim. Não é improvisação nesse sentido, que é a da música que você está falando. Exato. Mas eu tinha elaborado e me dedicado no melhor uso da minha técnica. Claro. E aí, se necessário, eu vou improvisar. Como toda arte. Se necessário, eu vou improvisar. Agora, quando eu faço uma escolha de tudo improvisado... Não, aí não. Aí eu entro, vira bagunça, aí eu né? entro com o que eu estou falando. Aí outra eu posso coisa. pregar improvisado? Não, claro que não. Não dá. Sim. Então não dá Eu nada que entendi sua acontece. linha Nada que de acontece. raciocínio. Entendeu? Sim. Não é a demonização da dança. Sim, sim. Mas entender que tudo tem que ser esmerado no melhor e não necessariamente, até usando critérios técnicos, não necessariamente, dificilmente, o que eu improviso a partir do que tenho de conhecimento técnico será o meu melhor. Verdade. Será o melhor que eu elaborei com todo esse cabedal técnico que eu tenho. Sim, com certeza. Entendeu? É isso. Entregar o melhor, eu acho que passa por aí. Sim. Vamos lá. A gente tem pouquíssimo tempo, meu Deus. À vontade. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre inclusão? O Senhor está acabando. Você acha que a igreja... Tá acabando. Você acha que a igreja moderna, e esse é um desafio para a igreja ser inclusiva? Inclusive, no que eu digo por exemplo, a gente aqui em outras igrejas também deve estar acontecendo esse mesmo fenômeno, que é a questão do autista na igreja, né? Crianças autistas e tudo, crianças com a síndrome de Down, essas coisas, e deficiência auditiva. Inclusão do Libras, né? Exatamente. Durante a celebração. Deficiência auditiva, cadeirante, também essa questão de inclusão. Sim. Eu vou colocar aqui também a questão do LGBT, essas coisas. Acolher pessoas nesse sentido. Acolher pessoas nesse sentido. Sim, tô entendendo. Tô aqui fazendo... Então, será que a igreja está preparado para... Porque eu entendo que há anos atrás ninguém se falava isso. Não tinha esse assunto em pauta. E hoje isso está muito em pauta. Nem no mundo. Ninguém não tinha... Eu quase não conhecia autista. Hoje eu conheço 10. Sim. Entendeu? Você colocou duas situações muito diferenciadas. Sim. É preciso frisar a diferença, por mais controvérsia que isso causa, porque a gente está falando de situações de debilidades e a gente está falando de uma situação de pecado à luz da Bíblia. Exato. Não, coisas diferentes. Eu só botei a questão de incluir, assim, de trazer pessoas. E mesmo assim, de acolher pessoas. De pecado quando a gente está falando da prática. Claro. E não necessariamente da pessoa em si. Claro, Okay? claro. A Bíblia não condena... O pecador e o pecado, né? Ela condena o pecador também. Entendeu? O pecador vai para o inferno. Então ela condena mesmo. Né? Aqueles que não estão em Cristo já estão condenados debaixo da ira de Deus. Eu falei errado, né? Ela ama, né, o pecador, mas abomina o pecado, né? Ela ama... Caramba, isso é outro podcast. Isso é outro podcast. Ô, Evelyn,
Vamos fazer um podcast sobre isso. Continua na sua linha de raciocínio. Faça a sugestão até. Mas, perdi o fio. A inclusão aí de tá. tudo mais. O que São acontece? coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Quando a gente fala na primeira gama de pessoas que você colocou, a gente está atrasado quanto a isso há décadas. Atrasado. Inclusão é uma necessidade. Sabe? É um desafio. É um desafio. Claro. Mas um desafio que a gente só vai entender a importância dele quando são os nossos os envolvidos e alvos dessa debilidade. Entendeu? O homem é egoísta, né? As pessoas, de forma geral, se a gente não for Cristo a governar, a gente vai ser sempre egoísta. Então, é muito difícil a gente realmente mergulhar na dor do outro ou na necessidade do outro. Até que seja a minha, né? Até que seja a minha, né? E aonde estavam essas pessoas? Essas pessoas estavam trancadas dentro de casa, porque a cultura de que eu tenho um filho nesse estado, as pessoas vão falar de mim. Era vergonhoso aos pais. E, de fato, era. Não porque essas pessoas geram em si vergonha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas era vergonha porque a sociedade olhava para isso como uma vergonha. Como é que você muda uma realidade de ter um filho numa dificuldade e com dificuldade social de se envolver dentro da perspectiva que a sociedade tinha do que é ser normal numa sociedade? Né? Então, hoje, essas pessoas não estão brotando do chão. Elas estavam lá, na sua maioria, do primeiro bloco que você posicionou. Sim, de okay? autistas e tudo. Então, essas pessoas já estavam lá. Né? Os surdos já estavam lá sem sair de casa, sem aprender, às vezes, linguagem nenhuma, muito mal se comunicando por gestos de sobrevivência. Sim. Entendeu? Então, acho que a própria igreja... família, né? A igreja, ela pode ter... Eu acho que não se deve confundir, mas a igreja pode ter um papel muito importante nisso. Eu sempre costumo dizer, ai, Senhor, por que eu costumo dizer? Às vezes é melhor não dizer, né? Mas eu costumo dizer que a igreja pode estar envolvida com muitas questões de ação social. Ela só não pode confundir que ela foi chamada para fazer ação social. Entendi. Só isso. Tem diferença. A gente não vai ver isso nunca com Jesus. Jesus nunca fez ação social. Só está lá em Heresias 24:2. Nunca fez. Nunca fez. Qual é a ação social de Jesus? Lembra aí? Assim... Multiplicou os pães? Não pode? Pode. Depois ele ficou na cidade e nunca mais teve fome lá. Nunca mais teve fome lá na cidade. Ele parou ali e ficou multiplicando pão. Ele... Multiplicou vinho? Não pode. Não, ele levou a gente para aquela festa. Mais Curar gente pessoas do que não é uma Quando o ação fim social? Acabou, ele tem que cumprir a Mas responsabilidade curar dele. pessoas não seria uma ação... Não, era uma forma de evidenciar a vinda do Messias. Ele cumpre... Fazendo ação social. Ação social. Coxo andar social. Ele agora... Entre milagres. Há uma diferença entre milagres e maravilhas e ação social. Assim. Certo? Sim. Eu acho que é mais uma coisa que você falou, né? Uma forma que a gente foi incrementando, né? Vamos achar esse meio aqui de alcançar essa pessoa. A igreja essa pode. Sim. É um caminho proveitoso, se bem utilizado. Sim. Pode fazer parte de uma estratégia interessante para o cumprimento do que ela foi chamada? Sim. Mas a igreja não foi chamada a fazer ação social. Certo? Quando Jesus multiplica o vinho, ele foi responsável. Ele levou mais gente do que devia para aquela festa. Os mordomos vão lá e, mulher, é a mãe dele. O vinho acabou. O teu filho trouxe um monte de gente aí. Ela vai até ele e diz, já deu a hora. Essa mulher, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Que deu contigo. O que ela faz em sequência? Ela sabe o filho que ela tinha, né? Sua cooperação ali, assistindo tudo aquilo. Ela diz, ele é responsável, em outras palavras, ele é responsável pelo que faz. Se ele trouxe gente a mais e o vinho acabou, a partir de agora façam tudo o que ele mandar, que ele vai dar jeito. Ele é responsável em tudo que faz. Ele multiplica o vinho. Né? Embora a gente espiritualize tudo dessa passagem. tudo, é verdade. Tudo, né? Em algumas festividades, elas deveriam durar dias para mostrar a condição daquele que estava casando para sustentar o clã. Exato. Na falta dos demais, Sim. sabe? Então ele vai lá e quebra o vinho, irmão.
Mas ele providencia porque ele é responsável. Ele está vendo a multidão seguindo, e seguindo, e seguindo, e seguindo, e ele não intervém nisso. Quando ele vê que muitos estão distantes, passariam grande dificuldade porque não encontrariam nem onde comprar, ele age com responsabilidade sobre o que promoveu. E ele gera alimento suficiente, tão somente, para sanar aquilo que havia sido promovido, com o aval, vamos dizer assim, dele. E aí ele faz a multiplicação. Então, se fosse ação social, ele ficaria ali e montaria uma barraquinha e todo mundo que sente falta de pão na região pode vir buscar pão, que a partir de hoje não vai faltar mais. Pelo contrário, ele repreende isso. Quando ele dá a volta no lago e a multidão chega antes, ele diz, eu sei por que vocês estão aqui. Ele não fica feliz com essa situação. Verdade. Ok? Ele diz, eu sei por que vocês estão aqui, é por causa do pão. Entendeu? Ele não dá aval para isso. Verdade. Ele repreende. Entendeu? O problema é dar o pão, dar o pão, o peixe e não ensinar a pescar, né? Eu acho que o propósito é esse. Eu acho que a gente não está aqui nem para ensinar a pescar do ponto de vista social. Eu acho que o ensinar a pescar da gente transforme o homem, ele jamais vai se identificar como algum miserável. Exatamente. Ele vai lutar. É o pássaro que sujo mergulha na água e se limpa, porque ele é pássaro. Não dá ficar o tempo todo só recebendo. E não é que eu não faça ação social, e nem que a igreja não faça ação social. Por favor, tá? Então, como eu falei, pode ser uma ferramenta muito interessante. O problema é a justificativa que a gente dá. Porque em alguns lugares a ação social tomou conta de tudo. De tudo. Então, na verdade, a gente toca alguém, ganha alguém, porque a gente fez alguma coisa por ele, não necessariamente por conta da fé em Cristo. E aí ele se conforma à vida da igreja. Significa que ele se entregou a Jesus? Não, ele está vivendo agora com um monte de gente que é legal para ele. Sim. Eu não vou saber nunca se isso foi um encontro com Cristo ou se ele encontrou gente bacana para conviver. Verdade. Entendeu? Sim. Então, é a gente não torcer as nossas motivações. Se a gente não torcer as motivações, tudo vai dar certo. Então, essas pessoas ficaram de fora. Eu acho que a gente tem, sim. E eu acho que não é uma questão de ação social. Eu acho que é uma questão de aprender a ser humano. Sim. Não é ação social. Cara, falar que incluir um autista numa realidade social é ação social? Não, é eu abrir mão da minha desumanidade e entender que ele é humano e que ele precisa ser questão de empatia, né? Na sua humanidade. Claro. A outra situação, eu entendo que a igreja sempre foi inclusiva. O problema é que o desafio sempre foi muito grande. Certo? Em todo lugar do mundo, aonde se pode defender bandeiras da questão de gênero, identitária de gênero? Nas nações cristãs, irmãos. Fora das nações cristãs, tu levantou bandeira, na absoluta maioria delas, tu vai em cana. Verdade. Tu vai em cana, isso se tu não morrer. Verdade. Ok? Então, só se pode levantar essas bandeiras onde o cristianismo trouxe essa liberdade. Verdade. Sim. Então, falar sobre a igreja ter que ser acolhedora, a igreja sempre foi acolhedora de qualquer liberdade. Qualquer liberdade. A igreja sai às ruas para defender sua liberdade de culto, mas sai às ruas para defender a liberdade de culto de qualquer um. Qualquer um. A igreja nunca teve, na sua pregação, um perfil impositório. Sim. Impositivo, né? Nunca teve. Então, a igreja sempre acolheu. O problema é a gente não cair nessa falácia de nos fazerem acreditar que nós não somos acolhedores. Só que a proposta é uma proposta bíblica e precisa ser combativa do pecado e incisiva com o pecado. Os que são de Cristo não negociam pecado. Sim. E aí sempre houve o acolhimento, mas sempre houve a proposta. Renúncia da minha vontade pela vontade de Cristo. Então, sempre foi difícil. Sempre. Acho que a igreja pode melhor falar sobre esse acolhimento que ela tem à disposição e sempre teve de viver. Ela pode escolher um discurso que seja melhor compreendido pela comunidade LGBT. Sim. Ela pode ter um discurso que seja melhor compreendido. Mas a igreja sempre foi acolhedora e sempre foi a lutadora pelas liberdades de escolhas pessoais. Entendeu? O problema é quando alguns vieses políticos tentaram e ainda tentam tornar isso uma força para vir contra a igreja. Entendeu? Para vir contra a igreja. Porque a igreja sempre foi acolhedora. O espaço que se tem foi a igreja quem abriu. Entendeu? Foi Cristo ou o cristianismo que abriu. É só olhar para as nações não cristãs e a gente vai entender isso. Mas o discurso desse acolhimento e desse amor pode ser melhor elaborado para que a comunidade entenda melhor.
Com certeza. E como é que você lida lá com o voluntariado? Porque outro dia eu escutei um negócio interessante. Eu vou falar só mais 2 tópicos aqui. Tá? Tô empolgado. Sobre a questão do voluntariado e o servo. Tipo um avesso do outro, né? Eu escutei um pouco tempo atrás um podcast desse da vida. Falando o seguinte, o problema da igreja é o voluntariado. Que as pessoas deixaram de ser servo para ser voluntário. Isso. Porque hoje tudo tá assim. Fulano faz isso. Pô, cara, não sei, eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho tal coisa para fazer. E, sou voluntário, cara. Agora tem esse lance do eu sou voluntário. Essa palavra voluntário, ela defende você de muita coisa. Né? Olha só, cara. Eu posso fazer, mas lembra que eu sou voluntário. Então eu não posso estar aqui, assim, do jeito que você quer, do jeito que você imagina. E antigamente, essa palavra não existia no meio da igreja. Voluntário. Não. Isso é uma coisa moderna. Hoje, para trabalhar, tem que assinar até. Tem que assinar contratinho. quase que não sei o quê, né? Não, quase não. É. Assinar o contratinho. Sou voluntário, para depois eu não reivindicar. Como é que é? Como é que funciona isso? Como é que você vê isso? Esse desafio hoje da igreja ter muitos, e essa palavra agora voluntário, né? A igreja se afastou do senhorio de Cristo. Irmão, é a única coisa, é a coisa mais fácil para a gente entender isso. Ela se afastou do senhorio de Cristo. A gente pregou um Cristo que ele pode ser Salvador sem ser Senhor. E quando a gente vai para o Senhor, a gente trata o senhorio de Cristo como se a gente estivesse falando do Senhor Miguel, do Senhor José, do Senhor Francisco. É uma palavra de honra. E não é uma palavra de honra, é uma palavra de posse. É uma palavra de posse. Sabe? Kyrios, com letra maiúscula, era aquele que tinha propriedade que poderia se valer. Era uma palavra trazida para o imperador, mas que em tempos de guerra, e a gente está em tempos de guerra, desde que adentramos a fé, em tempos de guerra, o Kyrios poderia se valer daquela vida e se valer das propriedades dessa vida em função de um bem maior que era o império. O império. Entendeu? Uhum. Se ele entendesse que aqui tinha que fazer um campo de treinamento, ele desalojava aquela casa e nada era dado. Simplesmente por causa da urgência da situação, você vai procurar outro lugar para viver. Uhum. Entendeu? E, lógico, é muito difícil, mas se o cara tinha um sentimento nacional e um amor pelo império, ele ia dizer, é horrível, eu fui atingido, mas se a gente não fizer isso, a gente não ganha a guerra. E eu vou sair e vou procurar outro lugar para viver. Nós somos doulos desse Kyrios. Nós somos escravos desse Kyrios. Ele tem a propriedade das nossas vidas, ou então ele não tem meio termo nessa história, sabe? E às vezes quando a gente fala sobre a palavra escravo dentro do contexto, todo mundo foge dela, né? Nesse homem no centro do novo evangelho, a gente fala sobre ser escravo. Escravo? Eu sou filho. Mas, meu Deus, tu tá falando de Jesus, tu não é filho de Jesus, nem forçando barra no texto, irmão. Tu pode ser filho do Pai, mas de Jesus não dá para ser filho, né? Embora seja um só, não isso, dá, né? Eles têm funções distintas em relação à salvação. E muito bem alinhadas, né? Muito bem. Então, eu não sou escravo, eu sou filho. Mas é de Deus, eu também sou, irmão. Mas é de Cristo, entendeu? Eu sou corpo e sou escravo. Né? Como anunciaram de forma literal os apóstolos, que não iniciavam uma carta, Paulo não iniciou uma carta, perdão, nem os apóstolos, sem nos primeiros versículos deixar claro quem era o Senhor e o que eles eram desse Senhor, escravo. Ou seja, verdade. eles Paulo, escravo. Eles cumpriam a praxe de um documento, porque a carta é um documento, e um escravo, para gerar um documento, ele tinha que elucidar logo no início quem era o seu senhor e se ele era um escravo. Uhum. Desafio, pega qualquer carta paulina e dá uma lida, até o 3º versículo. Ele anuncia de quem ele é senhor e ele anuncia ser um escravo. Entendeu? Uhum. Então, para eles, isso não era um negócio fictício ou sentimental. Uhum. Era o comportamento deles. Eu faço o que o Senhor quer. E isso não está acontecendo mais, entendeu? Sim. Porque a gente tirou essa perspectiva. A gente prega o evangelho que só a salvação é suficiente. Melhor, para a salvação, basta que eu o veja como Salvador. Meu irmão, eu nem posso escolher Jesus como Salvador. Nem posso. Nunca foi me dado esse direito. Eu posso escolhê-lo como Senhor. E então ele será meu Salvador. Entendeu? Se com minha boca eu confessar o senhorio dele,
crendo de fato em quem ele é, o que ele viveu, então serei salvo. Então, mas hoje o evangelho é um evangelho sem senhoria. Entendeu? Por Porque isso que tem essa dificuldade, né? tem salvação sem senhoria. Interessante que a palavra Cristo Salvador vai aparecer pouquíssimas vezes, se não falha, no evangelho vai aparecer 3, 4, 5 vezes. Ou uma coisa assim, bem pouquinho. Enquanto centenas o apresentam como Senhor. Claro. Por que a gente escolhe, então, priorizar o Salvador e não priorizar o Senhor? Mais cômodo, né? Aí eu não preciso me ver como escravo. É. As versões colaboram. Sim. Né? As versões colaboram. Naquela época, ser chamado de escravo não era negociado. Tá? Existiam várias formas de se nominar um escravo. No tempo da escravidão romana. E Quírios não era o jornaleiro. Quírios era como se referia a alguém que se tornou, por algum motivo, proprietário do outro. Entendeu? Então, se chegasse na rua e dissesse assim, Quírios, para alguém que era um jornaleiro, que cumpriu um jornal, ele ia se sentir extremamente ofendido. Então, mas a palavra Quírios significa servo. Sim, lógico, gramaticalmente, beleza, o vocabulário pode apontar para isso, mas na prática cultural da época não dá. Eu costumo dizer o seguinte, na nossa gramática, no nosso vocabulário, você encontra a palavra crioulo, certo? Sim. Aí você pega alguém com o perfil de um crioulo na rua hoje e diz assim, ô crioulo, Ih, já era. o que vai acontecer? Racista. A palavra existe? Sim. A palavra existe. Sim. Ela está lá no Ela vocabulário. existe. Mas dentro de um contexto cultural, não é cabido. Claro. Então, a mesma coisa é a palavra escravo no texto bíblico. Sim. Mas isso quer dizer também servo? Irmão, mas não cabia para todo servo. Se um jornaleiro fosse chamado dessa maneira, ele ia se sentir ofendido. Então, a palavra está falando de escravo, de quem doa a vida. Aí o voluntário, como é que eu sou voluntário? Eu sou escravo. Todo escravo é voluntário o tempo todo, né? Ou melhor, não é não. O escravo não é voluntário. Eu vou fazer coisas que eu não quero fazer, mas vou fazer porque ele é meu Senhor. É. Vou fazer coisas que eu não quero. Essa é a diferença. O voluntário vai fazer o que quer. Exatamente. Mas o servo vai fazer o que o Senhor deseja. Sim. Doendo, sofrendo, Não chorando, vivo mais para mim, lamentando. agora Cristo vive em mim, Então, né? essa virada de perspectiva de Voluntário. escravo, É. de escravo e de voluntário, tá totalmente desajustado. É um desafio para a igreja. É um desafio. Mais Um um, desafio. né? Mais um. Vamos É numerar. muito bom estar com vocês. Sério, não, eu preciso ter uma última Muito coisa bom aqui. estar com vocês. Pô, a cara. conversa tá assim. Eu falei que era 5 podcasts que tinha o assunto que ele tinha ali para 5 podcasts. Ele prepara o assunto para cima. Mas a gente precisa encerrar esse podcast. Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente, compartilhando a sua trajetória de vida ministerial. E tenho certeza que edificou muitas vidas, como edificou as nossas vidas aqui, através desse podcast. Que o senhor possa continuar abençoando a sua vida de forma poderosa, seu ministério, a sua casa, a sua família. Que seja cada dia mais próspero. Obrigado por esse tempo dedicado aqui com a gente. Eu é que agradeço, espero de fato ter contribuído com algumas compreensões e com algumas batalhas que todos nós estamos nelas. Sim. Todos nós. Em todas essas batalhas eu não estou de fora de nenhuma delas. Elas acontecem comigo, essas batalhas acontecem no ambiente onde pastoreio e em outros que convivo. Né? Mas se a gente não estiver aberto para refletir, a gente não vai lapidar o que a gente é. A gente só vai definhar cada vez mais nas nossas crenças particulares. Sim. E numa trajetória que a Bíblia nem respalda, mas a gente toma como si. Né? Então, acho que essa é a reflexão e eu espero que a gente tenha contribuído aqui. Foi muito bom. Que irão assistir, que estão assistindo, que seja reflexões e, por favor, reflexões que não gerem rebeldia. Sim. Que gerem reflexões pessoais e reflexões na disposição de ser melhor e cooperar com as comunidades de fé, sendo melhor, mais do que só criticando. Amém. Né? Então, isso também. É isso. Vamos para cima, avante, né? Que o reino não temos tempo para perder, né? Isso aí. Vamos em frente. Você que ficou até aqui, o final desse vídeo, tenho certeza que foi tremendamente edificado, abençoado, né? Que esse é o intuito do nosso podcast. Pod Blessed, seja abençoado. E fique aí por dentro desse canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, como a gente já falou no início. Ativa o sininho para que você possa receber as outras notificações dos próximos vídeos que teremos aqui. É isso. Até a próxima. Fique com Deus.